Ô, louco, peraí, eu tô fora. Tô fora. Vanderlei Nogueira, assume o negócio. Eu agradeço. Continue com esse estrelato todo. Não, olhe pra mim. não, só tô Godoy também, não. Vou indicar o substituto Frota, Alexandre Aí Frota. tudo bem, tá tudo certo. Vou indicar o meu substituto. Pegamos o dia errado, né? Tá louco. Ó, vamos parar, mudar. O Mesa Redonda está no ar. Mesa Redonda. Oferecimento. O grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais. Baltec Super Manta Líquida Impermeabilizante. Doveman Invisible Dry. Invisível em 100 cores, incluindo preto e branco. Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. E olha, os times de São Paulo tiveram performances dignas. O Santos, né, ganhou de 5 do Náutico, ganhou de 5 lá, em Náutico. O Palmeiras na Série B está uma vitória de voltar à Série A, muito legal. O Corinthians ganhou com o gol do Pato, cara, olha aí, olha só. E o São Paulo teve uma vitória heróica. Foi realmente, nossa senhora, foi um jogo pegadíssimo. O São Paulo teve, bom, não vou comentar a respeito, 2 expulsões e tal. Foi uma vitória representativa. Foi uma vitória realmente de uma vontade, de uma determinação muito grande. E falando nisso, com a nossa alegria imensa, está de volta a Michele Janela. Michele Janela, a mamãe do ano. Boa noite, Michele. Boa que noite, bom tê-la de querido. volta. É muito bom estar aqui de volta também no Mesa Redonda Futebol Debate. Eu estava com muita saudade de todos vocês aqui, do Emerson Leão também, muito bom revê-lo. E muita saudade dos nossos telespectadores que ficaram durante esse período de licença maternidade em contato comigo pelas redes sociais. Um beijo para todos vocês, obrigada pelo carinho. E temos presentes para os nossos telespectadores, Flávio. Hoje tem o DVD, um DVD do Palmeiras super bacana, primeiro tempo, 1917 a 2010, junto com uma bola. Muito bacana, olha que legal aí. Então você manda o seu e-mail para mesaredonda@tvgazeta.com.br com uma pergunta para os nossos convidados, fazendo uma colocação. E não esqueça de colocar o seu nome completo, o seu telefone e seu endereço para levar esse presente especial do Mesa Redonda para casa. Esse é o do Mauro Betting? Esse aqui é o do Mauro Betting, primo? É? Não, esse aqui não, o Flávio, é acho que o Mauro não. estava produzindo um, bom, mas enfim, Não. por certo de muita qualidade. Mas Eu acho que não. o Mauro estava produzindo, por isso que eu perguntei. Mas virá daqui a pouco mais um também, vai Mais ser um, legal. isso Centenário do Palmeiras vai ter muito produto bacana. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta, vamos pegar no breu. Além do Emerson Leão, estarão conosco o Guto Ferreira, o técnico da Portuguesa, também o Vampeta, matérias especialíssimas, realmente. Aguarde só um momentinho, a gente volta já. Botuar. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate, já conosco o presidente do Audax, o nosso querido Vampeta. Pode. Presidente de clube aqui hoje. Tô tentando aqui com... Boa noite primeiro, tô dizendo que comecei aqui um treinador aí para ver se vai lá me ajudar. Só que o que ele ganha não dá nem para comprar um quadro que tem na casa dele ou um boi das fazendas, né? Tá falando com o Guto, né? O Guto dá moral quando joga o estrela lá. O Guto tá empregado. O Guto tá empregado. Eu posso falar de Maguila aqui e mandar um beijão pra dona Neide que tá acompanhando Tá bom. lá do Tatuapé, a mãe da Roberta, lá, minha amiga. Legal. Tá feito. Não é açougue, não é padaria, nada não. O Maguila vem com aquela relação. Maravilha. Quer essa causa ou não? Não. Então vai derramar um botão qualquer lá de patrocinador. E é uma alegria receber também o Guto Ferreira, uma pessoa que a gente aprendeu a admirar, conhecer bem quando estava lá na Ponte Preta, agora faz também fez um belo trabalho no Mojimirim, um belo trabalho na Ponte, faz um belo trabalho na Portuguesa. Prazer em te receber aqui, Guto, uma boa noite. Boa noite, Flávio, o prazer é meu, boa noite pessoal da mesa aí e o pessoal de casa. Bom, Vanderlei Nogueira, o Godoy e o Chico já declinaram do gentil convite do nosso Kid Bengala. Uma novidade, por favor. Que eu foi? peço Você vai aceitar? produção dos impedidos
que entre em contato com a produção do Mesa Redonda, porque o nosso diretor, João Batista, quer saber quanto é o cachê. Interessou-se. Se interessou pelo filme do Kid Bengala. O Kid Bengala convidou um dos integrantes da mesa. Perguntou se alguém do programa queria participar do filme dele. Já fiquei sabendo que o Asprilla que ia... o Asprilla que ia... O Asprilla jogou no Palmeiras, lá o colombiano. E aí, esse é o novo Kid Bengala da parada aí. Bom, mas de qualquer forma, o João Batista quer saber quanto é o cachê. Detalhes, claro. Bom, o Vampeta chegou com presente e o Guto também, então aumentaram os presentes. É isso, Michel? Então hoje teremos 3 presenteados aqui no Mesa Redonda. Além do DVD com a bola, o DVD do Palmeiras com a bola, tem essa camisa aqui que o Vampeta trouxe de presente pra gente do time dele. Camisa 10, tamanho G. Ninguém é G, porque todo mundo aqui é magrinho e elegante, então é um presente para você. E o outro presente, camisa da Portuguesa, olha aqui, do Luiz Ricardo, lateral direito, número 2, tamanho M. Esse tamanho aqui é do Flávio Prado, Obrigado, Michelinho. Desculpa, Valdecir, era para você, né? Nosso encerramento hoje será mais suave. Falou Portuguesa, a camisa do Grêmio Osasco, né? A camisa do Vampeta, não. Não, a camisa do Grêmio Osasco, o Vampeta é o presidente. Esse não é do Audax, né? Não, do Grêmio não. Osasco, né? É Grêmio Osasco, Audax. Mas aqui, Valdecir, aqui, no logo do Grêmio Osasco. Com carinho. Isso. Dá moral. Agora depois um close no Vampeta. Eu fui lá em Osasco, tem cartaz por toda a cidade, né, do time, é um negócio bacana. Eu fiquei mais bonito depois que eu parei. Esse cara sou eu. Coisa tá. Olha, gente. O cara é mais rico, né? Meu caro João Batista, o gol do Walter tá no ponto aí, o gol do Goiás, o terceiro gol do Goiás. Se tiver no ponto. O Walter fez um gol hoje. O Walter, uma grande atração do Campeonato Brasileiro, na vitória de 3-0 do Goiás, ele fez um gol. Foi diferente o gol. Dá uma olhada. O gol foi normal, ele faz o gol, tá aí, faz o gol. E não comemorou, muito pelo contrário, mostrou-se bravo, irritado. Isso foi no finzinho do jogo, estava terminando. Aí ele saiu e foi perguntado por que é que ele estava bravo se ele fez o gol. E ele disse: Goiás faz uma campanha ótima, se mata em campo, deveria ter 30 mil pessoas no estádio. Não tem nem um terço disso, e os caras vêm e ficam brigando o jogo inteiro e vão atrapalhar o nosso trabalho. Ou seja, o Goiás deverá perder mando de campo porque brigaram o jogo inteiro a ponto de ter paralisação e tal. E o Walter fez um desabafo muito legal, porque os jogadores se matam e as torcidas uniformizadas estão arrebentando com os clubes. Praticamente todos estão sendo prejudicados. O tema é muito chato, mas a gente tem que abordar porque está na hora dos clubes se defenderem, ao invés de apoiarem essa raça, se defenderem dos prejuízos que estão sentindo. Vamos ver. Problema de polícia e a força policial que tem que resolver. O problema das torcidas é muito mais do que um problema de polícia. As torcidas são nada mais que um reflexo da sociedade. A torcida pode até ficar, por assim dizer, banida com aquela roupagem, mas meses depois acaba assumindo outra roupagem, né? A violência, que aparentemente esteve adormecida por algum tempo nos estádios, acordou em 2013? Talvez sim, talvez não. Bem provável é que a violência esteja presente no DNA do ser humano, manifestando-se nas atividades do homem ao longo da evolução. O esporte, inclusive o futebol, faz parte desse processo, conforme explica o antropólogo, professor da Universidade Federal de São Paulo, Renzo Tadei. A criação dos esportes na Grécia clássica, né, estava ligado, entre outras coisas, com a necessidade de lidar com uma população de homens jovens com muita energia, com uma certa tendência a um comportamento agressivo, de modo que isso fosse canalizado para algumas atividades em que essa agressividade fosse colocada para fora de alguma forma, sem que isso gerasse destruição e desorganização na sociedade. O futebol medieval que havia na Europa, né, tanto na Inglaterra quanto na Itália, existe uma disputa aí para ver quem é que foi que inventou o futebol, eram atividades bastante agressivas e violentas. Tanto é assim que em Londres, desde o século XIV, os reis ingleses proibiam a prática de futebol em Londres, dado a capacidade, o potencial que o futebol tinha de causar distúrbio
na cidade, né? A necessidade de extravasar um comportamento agressivo através da competição esportiva, entretanto, não deveria ficar restrita ao jogo e aos jogadores? Então, por que essa necessidade humana subiu para as arquibancadas, motivando determinados integrantes das organizadas a encarar o futebol com tremendo fanatismo? A gente vale a pena morrer, porque a gente vai se defender e não vai dar de covarde não. A gente vai batalhar para manter o nome de São Paulo e fazer a torcida crescer. Você considera a torcida parte da sua família também? Mais que isso, minha vida. Essa agressividade das organizadas, das torcidas, ela não é motivada apenas por uma rivalidade clubística, então? Não, eu acho que reduzir ela a simplesmente um contexto da rivalidade clubística é não enxergar fatores que são mais fundamentais e de base. A maneira como as pessoas se preparam para as brigas, né, a gente tende a simplesmente olhar pelo lado destrutivo da coisa, mas a gente poderia olhar pelo outro lado. As pessoas elas são criativas, elas têm uma capacidade de pensamento estratégico interessante, são pessoas inteligentes, ou seja, é um potencial incrível. Né? Mal canalizado. Mal canalizado. Para o jornalista Gabriel Uchida, que há 5 anos fotografa membros das torcidas organizadas no Brasil e ao redor do mundo, esses torcedores radicais são vítimas de outros radicalismos. As torcidas organizadas, principalmente, é o lado pobre do futebol. Vai ser sempre o oprimido, sempre o pobre, que vão sempre sofrer com a polícia, com as autoridades. Vai estar sempre jogada de canto, vai estar sempre sem voz. São grupos que cresceram no meio da violência. E importante ressaltar também que cresceram num período muito importante, muito crítico da história do país, que foi durante a ditadura. E ainda hoje são tratados com muita violência, com muita truculência, com muito preconceito. Há quem defenda a extinção das organizadas, o Ministério Público, por exemplo, mas as leis apresentam brechas. O Ministério Público tomará as mesmas atitudes já tomadas anteriormente com relação à torcida Gaviões da Fiel, dessa feita com relação à torcida independente do São Paulo Futebol Clube. Tanto no que diz respeito ao pedido de dissolução da torcida, da ação civil pública, que, como os senhores sabem, é um pedido que é mais uma forma de pressão, porque nós sabemos muito bem que, infelizmente, os próprios antecedentes históricos já demonstraram que a torcida pode até ficar, por assim dizer, banida com aquela roupagem, mas meses depois acaba assumindo outra roupagem, né? Houve vontade política desde 2003. Mas essa vontade política, parece-me, como membro do Ministério Público, que ela tem que ser mais enérgica, para que o Ministério Público e o Judiciário pudessem agir de uma maneira mais enérgica e rápida na solução dos problemas. Simplesmente vir com um discurso demagogo, acaba com a torcida organizada. Isso não vai resolver, porque eles podem acabar com o nome, mas eles vão continuar se reunindo no mesmo local e indo para o estádio de futebol. Não adianta a gente deixar esses jovens à marginalidade. Nós temos que trazer ele para a sociedade, mas simplesmente e tem que continuar firmemente nesse propósito de identificar e prender esse mau torcedor. Se as lideranças policiais desenvolvem uma interlocução produtiva e sadia com as lideranças das torcidas, né? Mas isso já acontece? Não, isso acontece, mas eu acho que tem que ser feito de uma maneira com o espírito mais aberto, com o coração mais aberto, né? Porque existe muita desconfiança de parte a parte. Eu tenho a impressão de que uma parte do tempo a interlocução acontece de fato e outra parte é quase que um teatro. Falando de casos mais recentes aqui da capital paulista, o Palmeiras e a Mancha Verde foram punidos. O Corinthians e a Gaviões da Fiel também foram punidos. O São Paulo e a Independente provavelmente serão também punidos. Mas penalizar apenas os clubes e as torcidas, ou seja, penalizar o coletivo, resolve o problema ou pelo menos minimiza a violência nos estádios? Nós teríamos que ter uma estratégia de Estado para deter ali naquele momento no mínimo 5, 6 pessoas e praticar o ato de violência. Eles estavam em formação de quadrilha porque eles estavam todos com o mesmo propósito. Se por conta da ação de 1 ou de 10 ou de 100 que seja, todo esse grupo for punido, não faz muito sentido. Porque a gente vê, por exemplo, fazendo um reflexo no caso da política. O partido inteiro não é punido por conta de um ou outro. Eu acho que assim, deve-se investigar os casos e punir os indivíduos, não punir o grupo. Penso que o que é imprescindível é cumprirmos o Estatuto Torcedor. O Estatuto Torcedor é uma lei federal muito boa e adequada. Se engana quem fala
que nós não temos uma legislação para punir a violência no futebol. Nós temos sim um Estatuto do Torcedor atualizado e temos uma legislação penal eficiente. Essas punições coletivas, eu acho que elas são ineficazes. Elas podem ter uma eficácia muito reduzida no curto prazo, né? Mas eu acho que elas geram esse ressentimento num grupo muito grande de gente que não é positivo para ninguém. Leis, justiça, polícia, tolerância e uma boa dose de humanidade para todos os envolvidos. Será que é pedir muito? Tudo se resume a uma briga de torcidas e a gente ali no meio das bandeiras. Bom, claro que eu respeito todos os especialistas que foram ouvidos, mais uma bela matéria do Alexandre Silvestre, mas, por exemplo, foi colocado que é um grupo de pessoas pobres. Não é verdade. Não, pode ser até que ali tenha um grupo de pessoas pobres, tem também, mas 95% dos torcedores, frequentadores de estádio, são pessoas pobres e não vão lá para arrumar confusão. Arruma-se a desculpa da dificuldade financeira para que se faça esse tipo de violência. Se você punir o coletivo, ajuda, porque o clube, em algum momento, vai ter que parar de bancar essa bandidagem. Na verdade, nós temos minorias tomando conta e colocando horror nos estádios de futebol. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores. A torcida uniformizada principal deve ter 90 mil associados. Claro que os 90 mil eu conheço vários que não brigam, que não tem problema nenhum. Mas tem, vamos dizer, 100, 200 que brigam. Ora, é claro que dá para localizar. Ou você localiza esses caras e expurga, ou então não é a pobreza, não tem nada a ver uma coisa com isso, são bandidos. Os caras são etos por um grupo, por uma torcida que dá o nome e pega. Grupos bancam também. Está fazendo. Então, tem que ser punição coletiva, porque a punição individual, me parece, não há nenhuma condição de fazer. E outra coisa, qual é a vantagem de ter esses caras em campo? Eles servem para quê? Esse é o ponto. Queria ouvi-lo, meu caro Emerson Leão. Sobre isso? Sim. Sobre isso, eu acho que nós já estamos cansados de falar, nós já estamos enjoados de ouvir desculpas e pouca ação. Eu acho que nós temos uma legislação completamente fraca, falha, e que não pune ninguém. Não é só no esporte, só com torcida, não, com bandido também. Porque toda hora eles estão na rua, aqui eu sou obrigado a concordar com a televisão, que nós temos que rever o código. Tem um monte de coisa que tem que fazer. Agora, vai demorar. E sem uma punição severa e com, lógico, com resquícios negativos que ela poderá ocorrer, não vamos salvar o futebol, não. Porque além do futebol estar feio, ele tá distanciando todas as boas pessoas do estádio. Guto Ferreira. Eu acho que, concordo com o Leão, acho que a legislação brasileira isso parte governamental não toma providência de nada, nada acontece e não é a mesma coisa. Existe lei, existe. Por uma coisa é existir lei e a outra coisa é as leis nas leis corre do lado do outro sempre encontra a brecha. Nunca se pune da maneira que tem que se punir. Cadeias lotadas, sem estrutura, o povo sofrendo todos esses problemas. E o futebol no meio. Eu acho que o que acontece no futebol acontece no dia a dia, em todos os aspectos, sobre a legislação brasileira. Vampeta. Eu já estive do outro lado como ex-atleta, né? Assim, já sofri isso também dentro do Corinthians. O que eu vejo é o seguinte, você pega um clube que tem 20 milhões, 30 milhões de torcedores, 10 milhões, e você pega 100 caras, 60 caras, 30 caras que acham que é dono desse patrimônio todo de um clube como Corinthians, São Paulo. O que o Walter fez, eu lembro que alguns meses atrás eu estava vendo São Paulo e Goiás, o Rogério Ceni e o Walter foi lá pedir para parar a confusão. Porque a gente concentra, a gente treina, a gente é cobrado.
Eu vi o Corinthians agora voltando de Porto Alegre, a torcida foi lá, alguns torcedores foram lá representando 30 milhões de habitantes, de torcedores do Corinthians, exigindo. Agora, por que esses mesmos caras não foram pegar os caras que fez o Corinthians perder 4 mandos de campo e jogar em Mogi e Itu? Entendeu? Prejudica o clube. Aí um time que vem ganhando tudo praticamente há 2 anos, é uma fase que não é fácil você se manter no futebol brasileiro com Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético, Fluminense, Flamengo. Você está ganhando tudo. Do time de São Paulo que ganhou 2 títulos esse ano foi o Corinthians. E a gente sabe que pelo plantel que tem vai ser comprado. Mas o que não pode é 30 caras ir lá e falar que o Tite, que o Ralf, que o Sheik, os caras são tudo ruim da noite pro dia. Só que ninguém cobra aqueles torcedores que aprontaram lá em Brasília e fez o Corinthians perder 4 mandos de jogos. Podia muito bem a Gaviões da Fiel, que tem muitas pessoas boas, ou a Independente, que tem a torcida organizada que vai, que é fiel mesmo assim, mas os baderneiros, porque ninguém não reúne 50 caras da Gaviões e fala, vamos pegar esses caras que fez com que o Corinthians perdesse 4 mandos de campo. Não existe. Não tem. Todo mundo sabe quem é, né? E todo mundo sabe quem é. Pois é. Godoy. Isso está acontecendo no Brasil todo, né? Nós, independentemente da divisão do campeonato, da competição, está acontecendo no Brasil todo. Teve um problema no Paysandu, né? Teve lá em Belém do Pará, na Palmeiras, todo mundo. Independentemente da divisão. Então, isso mostra o quê? A gente viu um monte de autoridades ali falando, mas é só papo mesmo, é só balela. Até aqueles que usaram a violência dos estádios como plataforma de promoção e para a política, inclusive para se eleger, depois que foram eleitos, também se mandaram. Né? Até aí tem promotor, está lá no Ministério do Esportes, o doutor Paulo lá está no Ministério, junto com o Aldo Rebelo, lá, é da equipe do Aldo. Né? E também não toma atitude nenhuma. A polícia está desmoralizada, está se expondo ao ridículo a polícia militar, que é a polícia de confronto, porque todo confronto policial apanha, é desmoralizado. E quando bate... Apanha, é desmoralizado. Então a polícia militar está apanhando, está se desmoralizando. Então, tem 2 sugestões. Uma, põe a rota lá para meter bala, ou então entrega para o PCC, porque o Marcola, nas escutas telefônicas aí, mostrou que ele comanda do jeito que quer a violência nesse país. Ou pelo menos no estado de São Paulo. Entrega para o Marcola. Marcola, toma conta das facções aí, porque não é para brigar. Ninguém vai brigar. Ninguém vai brigar. Se o Marcola falar ninguém briga, ninguém briga. E já que os nossos legisladores não têm condições de tomar atitude, ou põe a rota lá para meter bala, e não é bala de festim, não, bala de borracha, não. Tem que meter bala mesmo. Ou põe a rota, ou então pede para o Marcola dar uma mão aí que ele resolve o problema. Porque tá uma vergonha. A Michele tem mensagens, eu queria ouvir o Chico, o Vanderlei e também colocar o nosso telespectador na história. Pois não, Chico. Flávio, eu continuo insistindo naquela minha tese. É muito simples resolver esse problema de violência de torcida. É muito simples. É punir o clube com perda de pontos. E fim de conversa. Corinthians brigou lá em Brasília, perdeu 4 pontos. A torcida soltou o rojão que matou um menino lá. Está desclassificado da Libertadores. O Marília cuidou disso. Eu ligo muito a morte do menino lá com a atuação da Marília. Mas o Marília ligo mesmo. cuidou disso de uma forma errada. Também que tudo bem, não podia fazer, mas eu ligo uma coisa com outra. Agora, eu acho que tem que ser lei. Por exemplo, houve uma briga em que morreu gente dentro do estádio. Que torcida provocou? A tal torcida. Então esse time está automaticamente desligado da competição e cai para a 2ª divisão. Não disputa o ano que vem. Está punido 3 anos na Libertadores, sei lá. O que falta é punição e ligar esses caras aos clubes. E só tem um jeito de ligar eles aos clubes, é punir os clubes. Os clubes, infelizmente, nós vamos ter que punir, porque falaram aí uma coisa que eu não concordo. Se puníssemos os partidos também, dos quais fazem parte os deputados, que armam trambiques no Senado, armam trambiques aí em Câmara, em assembleias, e uma série de instituições que a gente tem, que a gente elege esses caras para pôr lá e eles fazem trambique, se fosse punido o partido também, não havia mais trambiqueiro, porque os partidos seriam extintos também.
Ah, tem 10 caras que pertencem a esse partido que fizeram uma bobagem. Ah, é? Então fecha o partido. Esse partido, a partir de agora, não existe mais. Eu duvido para você que a corrupção iria subsistir. Tem que punir, sim, tem que punir. Porque eles são símbolos. O que é o Corinthians? O Corinthians é um time, hoje, um clube, que de maior torcida do Brasil, divide com o Flamengo. Estão falando 30 milhões, mas eu acho que tem muito mais. É 35 milhões para cada lado, eu acho. E o que acontece? Os caras vão, em nome do Corinthians, brigar pelo Corinthians. Então, se já que é aceito, os dirigentes aceitam, os dirigentes de São Paulo aceitam a mesma coisa, todo mundo aceita, os dirigentes do Flamengo aceitam também. Então vamos punir os clubes com perda de mando e perda de pontos. Não adianta mexer no bolso. O que foi de frente foi o presidente Palmeiras. O único que foi lá, que deu uma peitada, que falou, não, aqui vocês não entram mais e aqui vocês não fazem mais, mas parece que também já deu uma relaxada. E agora está voltando o time para a primeira divisão, os caras já estão entrando num acordo e fim de papo. Tem que perder ponto, Flávio, tem que perder ponto. Tem que cair para a segunda divisão. Porque eles são ligados. E fim de papo. Sabe, essa briga, essa garrafada que deram aí no cara no jogo do Corinthians. Deu um jogo. Deu um jogo só. É incentivo para fazer, né? Devia perder 10 pontos. Aí estava lá com 27 pontos. Estaria, se perdesse 10, com 30 pontos, ameaçadíssimo de rebaixamento. Aí eu quero ver se esse imbecil que jogou a garrafa vai ter coragem de fazer isso na próxima vez. Porque eles não vão lá pelo Corinthians, eles vão por eles. Claro. Não vem dizer pra mim que tem torcedor profissional. Tem cara que não trabalha. O problema é que o clube banca, né? Tem cara que não trabalha. E a própria torcida alega, né? A própria torcida que pegar esse cara e dizer aqui quase todos bancam. Quase todos não trabalham. Como é que o cara vai pra fora? Como é que torcedor lá da sua querida Ponte Preta, que é em Campinas, uma cidade perto daqui de São Paulo, pode não trabalhar? A profissão dele, qual é a sua profissão? Torcedor. O cara é torcedor profissional, recebe para ser torcedor profissional. Eu nunca vi isso, cara. E muitas vezes é achacando, né? Então é tal negócio. Eu acho que a única forma mais imediata para acabar, se não fica aquela conversa, o Guto tem razão, as autoridades nossas são uma porcaria. O Emerson Leão também tem razão. Ser assaltado, atravessando aqui a Paulista, se bobear, te levam um celular e tá cheio de guarda por aqui, que também. O que eles vão fazer? Vão sair dando tiro no meio da Paulista? Passa 4, 5 milhões de pessoas por dia nessa Paulista. Quer dizer, o que eles podem fazer? Ele pode correr atrás do cara e tentar pegar, mas e daí? Né? Não tem como. O negócio é punir severamente. O bandido individualmente, punir e deixar na cadeia. Irregavelmente não sai e pronto. E o torcedor, o clube perca os pontos. Não tem outro jeito. Vanderlei Nogueira. Bom, Flávio, faz 30 anos mais ou menos, que os discursos são mais ou menos os mesmos. Só muda um pouquinho o vocabulário, mas não muda nenhum tipo de ação. Eu só quero lembrar algumas coisas. Os mártires de Oruro, por exemplo, que muita gente quase fez passeata na Avenida Paulista pela libertação... Quase não, fizeram pela libertação dos mártires de Oruro. Fizeram, Vanderlei. Dias depois, ficou comprovado que alguns trocaram tiros com a polícia, outros estavam envolvidos em novas brigas, outros foram presos em assaltos. Quer dizer, então, aqueles que saíram com bandeiras prestigiando os mártires de Oruro, hoje estão todos enclausurados e estão silenciosos. Essa é a primeira parte. O presidente Mário Gobi ofereceu essa é a primeira parte. Para os mártires de Oruro. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte agora coisa recente. Durante 20 minutos, a televisão brasileira ficou mostrando a cobra fumando nas arquibancadas do Morumbi, no jogo Corinthians e São Paulo e Corinthians lá. 20 minutos. Domingo passado. Um combate entre torcida organizada do São Paulo e a polícia militar. Ok, e, aliás, já foi denunciado o São Paulo, deve perder mando, e arranjaram lá também uma fumaça para o Corinthians, que também deve perder mando. Mas não é isso, eu quero dizer o seguinte, durante 20 minutos, o bicho pegou sangue. Há fotos, inclusive, de rádios dos policiais militares jogados no ar, fio quebrado, policiais feridos. Sabe o que aconteceu? Eu recebi a informação da pessoa responsável pelo posto médico do Morumbi. Antes dos policiais feridos saírem do Morumbi, aqueles envolvidos, 4 ou 5 que eles levaram, já estavam nas ruas. Então,
Quer dizer, esse é um incentivo à esculhambação, porque não acontece absolutamente nada. Quer dizer, quebrou o pau, gente. E não ficou ninguém detido, nem para... Vamos conversar, você vai passar umas 2 horas na delegacia. Nada, não aconteceu absolutamente nada. Então, essa história que nós ouvimos na matéria ótima do Silvestre de novo, identificar e prender, todos são identificados e todos não ficam presos, porque lei há. Não precisa inventar nenhuma outra lei. Está lá o código, dá para encontrar, formação de quadrilha, você conversa com qualquer desembargador, ele dá para você umas 50 leis que esses caras podem ser enquadrados. Isso não acontece aqui. Outra coisa que eu queria dizer, o STJD, que tem 1000 defeitos, mas está tentando, e tentou recentemente, mudar essa palhaçada de jogar além de 100 quilômetros, como os times estão jogando. Por quê? Acreditem no que eu vou dizer agora. Tem clube que está soltando rojão quando é punido. Ganha mais dinheiro, joga fora de pressão, ganha um dinheirão. Vocês sabem o que eu estou falando aqui. Estádios novos de Copa do Mundo. Estádios novos, eles estão adorando jogar fora daqui. Né? Adorando. Então, só falta dizer para o STJD, me puna, por favor, que está sendo ótimo para mim. Então, o STJD percebeu e tentou impor a pena de portões fechados jogando na sede, porque aí arde no bolso do clube. Joga na sua sede e não recebe dinheiro. E ainda tem um negócio que a gente não pode esquecer. Quando joga além de 100 quilômetros, está prejudicando o adversário. Porque o adversário não estava planejado para fazer um jogo fora da sede desse adversário. Gasta mais. No planejamento dele, era para jogar, por exemplo, em São Paulo, ele tem que jogar em Mato Grosso. Quer dizer, é uma esculhambação. E aí o que aconteceu? Advogado do Corinthians, por exemplo, usou a lei, tá na dele, foi lá e disse assim, mostra para mim onde está escrito aqui no código que pode jogar com portões fechados na sede. Não tem isso. Então nós queremos a pena de jogar 100 quilômetros daqui, que é muito bom negócio. Você entendeu? Então é isso, não vai funcionar, só discursinho, não vai acontecer absolutamente nada. E a mesma torcida que bateu na polícia no domingo passado estava hoje lá, e quando o jogo acabou, jogadores e até integrantes da comissão técnica foram lá saudar os agressores. Eles estavam na torcida, eles estavam lá. Então não vai acontecer absolutamente nada. Olha, eles pararam de brigar dentro dos estádios porque eles quiseram e voltaram a brigar dentro do estádio porque eles quiseram e só vão parar de brigar se eles quiserem. Michele, para a gente registrar algumas mensagens dos ouvintes, dos telespectadores, vão para o jogo. Com a bola rolando, o São Paulo conseguiu, a propósito disso, foi uma bela vitória do São Paulo. Só para colocar, Flávio Jorge Sbaff, ele fala que se não mudarem as leis, os clubes não pararem de financiar as organizadas, tudo vai permanecer como está. E o De Leon, ele fala o seguinte, que ele acha engraçado que se ele levantar a voz na rua para um policial, ele pode ser preso por desacato. Enquanto isso, esses caras, além de gritarem, xingarem e agredirem os policiais, nada acontece. Então a polícia fica desmoralizada. E o Cláudio Alarcon diz que nunca vai acabar a briga das torcidas, porque a lei no Brasil não é cumprida, ninguém vai preso, e quando a polícia parte para cima, ela é criticada, com todo mundo concordando com a opinião dos nossos comentaristas aqui. E é punida lá dentro, internamente. Claro. Bola rolando, uma vitória importantíssima do São Paulo num jogo infernal. Nossa, 2 expulsos e tal. Vamos ver como é que foi, vamos discutir um pouquinho desse jogo. Em Salvador, na Fonte Nova, o Bahia recebeu o São Paulo e foram os paulistas quem chegaram primeiro. Nesse lance, Paulo Miranda chegou a colocar a bola para dentro, mas o árbitro Sandro Meirahit marcou falta do zagueiro no goleiro Marcelo Lomba. Os baianos responderam nesse chute de Feijão, que com desvio acertou o travessão de Rogério Ceni. Mas no lance seguinte, Aloísio, o boi bandido, colocou o tricolor paulista em vantagem. A resposta veio rápido, mas Rogério Ceni espalmou e no rebote William Barbel mandou para fora. Reinaldo cruzou e Aloísio quase ampliou. Boa defesa de Lomba. Ainda no primeiro tempo, Denilson chegou duro em William Barbel e foi expulso. Muricy Ramalho não gostou nada da saída do volante com menos da metade do jogo. Mas, para surpresa geral, quem voltou melhor para a segunda etapa foi o próprio São Paulo.
Aloísio aproveitou a bobeira da zaga e quase ampliou. Mais ataque São Paulino, mas desta vez Paulo Henrique Ganso finalizou para fora. O Bahia tentava tirar proveito da vantagem numérica, mas na hora H pecava mais uma vez na pontaria. Nesse lance, o São Paulo reclamou de uma cotovelada de Souza e o juiz deu amarelo para o atacante. Maicon, inconformado, saiu falando algo que Sandro Meirahit não gostou e também levou seu amarelo. Como o meia do tricolor paulista não parou de falar e ainda bateu palmas para o juizão, o árbitro se viu na obrigação de o expulsar. Não contente, Maicon ainda discutiu com o técnico Muricy Ramalho, que estava louco da vida no banco de reservas. A partir daí foi só ataque contra a defesa, mas o Bahia novamente errava na hora de concluir. E ficou nisso mesmo. São Paulo heróico, 1. Bahia com 2 a mais em campo, 0. O Godoy, antes de a gente começar a discutir o jogo, aplaudir é cartão amarelo. É isso, né? Tá na lei, ou não? Você está desrespeitando o árbitro de alguma maneira por gestos ou palavras. Né? Ali está sendo irônico, né? Aplauso normalmente é irônico, porque você pode até aplaudir corretamente. Boa, seu juiz. Boa, agiu corretamente, é isso mesmo e tal. Mas ali ele deveria estar aplaudindo. Ele tomou cartão amarelo e aplaudiu. Não por estar recebendo parabéns, é isso mesmo, você tem que mostrar o amarelo. Deve ter falado, para nós você tomou uma atitude, para eles não, parabéns. Então ele discordou da atitude do árbitro, ironizando através das palmas e das palavras que a gente não sabe o que ele proferiu. Bom, então procurou o vermelho. Leão, e aí? O jogo de hoje, heroísmo não faltou. Eu acho que no segundo tempo, depois das 2 expulsões, o São Paulo foi rebatedor, né? Mas que satisfez e conseguiu 3 pontos. Não jogou bem. Infelizmente, para o Bahia, foi pior ainda. Agora, eu acho que é difícil nós elogiarmos o árbitro e dar razão a ele. Eu acho que as expulsões foram certas. Agora, você vê que estava tão descontrolado, né, tão destemperado, que discutiu até com o Muricy, né? Deve, logicamente, ser chamado a atenção também. Agora, foi mais do que importante para o São Paulo. Foi salvador para que ele tenha uma tranquilidade para jogar futuramente longe do rebaixamento. Guto, claro, provavelmente você não viu o jogo, você estava preparando o seu time, a Portuguesa jogava à noite, mas eu queria que você falasse sobre essa coisa de você perder jogador. O time está numa partida dificílima, jogo duro, Bahia precisando do resultado, São Paulo jogando bem, perde um, perde o outro, é saída do Muricy. Como é que é isso para o treinador? Bastante complicado, né? Bastante complicado, até porque os outros têm que assumir aquele problema e posicionamento com certeza vai dar folgas ao adversário. Chega uma hora que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vai abrindo e o desgaste, né? Para a próxima rodada ainda tem isso. São Paulo joga agora uma viagem. E depois o Internacional. Em Caxias do Sul. Com jogadores com qual nível de desgaste? É a sequela que fica. A sequela que fica. E num campeonato que você vai somando, nós completamos hoje, nós que não estamos jogando a Sul-Americana, que já saímos da Sul-Americana, terminamos o ciclo de 7 jogos seguidos. O São Paulo, que ainda está jogando a Sul-Americana, esse ciclo. Quando você fala tá 7 jogos seguidos, é domingo, quarto, 7. Eles falam 72 horas que é suficiente para recuperar. Ei, Vampeta, 72 horas recupera para quê? Eu tomava umas massagens diferentes e eu ficava inteirão, velho. Que é isso aí? que massagem que era isso aí, pô? Furou. O professor Léo sabe, trabalhou lá no Japão. Furou. Como é, professor? Furou? Não tem jeito de manter a intensidade. Bem frequentado. Né? Tem que ter plantel, senão não consegue. Não consegue manter a intensidade de jogo. Por isso que a gente está vendo jogos lentos. Exatamente. Segundo tempo normalmente cai bastante. Acréscimo de lesões, você pegar o Campeonato Brasileiro desse ano, número de lesões em relação ao ano passado, pode botar na estatística ali que o número é muito, muito superior. O Vampeta, fala-se muito que, e esses cansaços e tal, tem a ver também do cara ficar mais tenso, mais nervoso, ou seja, até o lado psicológico do cara está abalado, que poderia justificar esse tipo de coisa ou não? Isso tudo, eu acho assim que quando eu já tive a chance de ser
bicampeão brasileiro seguido com o Corinthians, por causa do plantel. Tem plantel, tem peça de reposição, você vem, mantém. Por exemplo, eu sou totalmente contra agora os caras do sindicato dos atletas chegaram, linha de frente para rever uma posição de férias. Quem é os caras da linha de frente? Alex, Dida, Juninho Pernambucano, Rogério Ceni, tudo com 40 anos. Eles não reivindicaram há 10 anos atrás. Zeidoff, todo mundo querendo férias, vai para a Costa do Sauípe, vai para Paris, vai... Porque o jogador tem que ter atividade, a carreira é muito curta. Outro dia eu estava jogando, outro dia eu tinha 32 anos, já tenho 40. Quanto? 40. Sem gato, professor. Então, se você vê aí os caras que foram reivindicar, não usou o bom senso, porque é Copa do Mundo. A Copa do Mundo está aí há menos de 8 meses. Mas quebra a preparação dos caras. Mas o campeonato está muito em cima. Não, estou falando assim. Vampeta, mas aí não estariam... Olha os caras que foram reivindicar. Mas não estariam pensando nos jovens, porque esses que você citou já estão quase parando. Então, eles teoricamente não vão usufruir se a coisa for acertada. Aqueles que vão usufruir são os jovens. Mas assim, por que lá atrás não pensaram nisso? Agora tem que usar o bom senso agora, que é a Copa do Mundo. Discute agora para que se faça em 2015. 2014 a gente tem que... A de convir que depois de 1950 a gente tem a Copa do Mundo no Brasil. Detalhe, Vampeta. Há quanto tempo se sabe que a Copa do Mundo seria no Brasil? Essa é a primeira que eu quero dizer. Então, lá atrás não buscaram isso, mas há muito tempo. Se eles não fizeram isso, os gestores do futebol deveriam pensar. Esse ano será um ano atípico, então vamos ter um calendário atípico. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e ainda eu brincava com o Flávio, com o Chico, já há alguns dias, dizendo o seguinte: veja, vamos recuar décadas no tempo. 1950, a Copa do Mundo foi no Brasil em 1950. Alguém, não tinha nada desse planejamento de hoje, não tem nada do profissionalismo de hoje, alguém teve a feliz ideia aqui em São Paulo para dizer o seguinte: olha, tem Copa do Mundo em 50? Não podemos ter campeonato paulista, porque não existiu brasileiro, o campeonato paulista. Não podemos ter campeonato paulista. E não teve campeonato paulista em 1950 por causa da Copa do Mundo. Que era o brasileiro da época. Que era o brasileiro da época. Então, mas espera aí, não pode ter, porque vai ter o campeonato mundial. Mas vamos fazer o seguinte, para não dizer que não tem nada, nós vamos fazer um torneio. E eles fizeram um torneio em 1950, no início do ano, como se fosse o campeonato paulista, com os 4 grandes de São Paulo. Fizeram para fazer uma movimentação. E aí mata os menores? Fizeram os 4 grandes só de São Paulo, mas vamos colocar o nome de um troféu Newton Silva. Quem era Newton Silva? Estou falando aqui para as pessoas saberem que a história já mostrou exemplos. Newton Silva era o diretor do estádio do Pacaembu na época. Então meteram o nome dele numa taça que brigaram os 4 grandes. E não teve campeonato paulista. Teve o chamado torneio início, aquele que você conta escanteios, 5 escanteios para você, aquele negócio todo, e não teve campeonato paulista, porque era um ano atípico. Isso em 1950, que não tinha esse planejamento todo. Agora, em 2014, todo mundo sabendo que tinha a Copa do Mundo, ninguém teve a ideia genial de falar: olha, vamos fazer um campeonato, um calendário atípico, não dá para fazer tudo. Então é uma prova de desorganização e de falta de planejamento. Quem manda é a televisão. E aí vai explicar. E os clubes menores? Em 1950, quem manda é a televisão. Eu nasci em 1954. Em 1954, a gente dormia de janela e porta aberta na Pompeia. É por isso que eu estou dizendo. Quando eu morava na Pompeia. Era outra cidade, era muito menos gente, era outro tipo de sociedade. Não dá para comparar. 1950, hoje, campeonato mundial, era um ano atípico. Não tinha televisão. A televisão entrou no ar em 54. Peraí. O futebol 56. Hoje é mais rápido, o cara tem que correr mais, o cara é mais exigido fisicamente. Claro. O desgaste é muito maior. E aumentou o número de jogos. Flávio, muito mais. Você fazia quantos jogos por ano? Não vende campeonato para televisão. 60. Hoje faz 78. Não pode vender. Não, eu fazia mais. Não vende campeonato para televisão. Fazia mais. Pode vender, mas racional. Não pode vender. Não pode vender. Fazia mais. Agora como é que você vai chegar para televisão? Diminuiu, mas aí a falta diminuiu muito. Ô Chico, brasileiro já anteciparam o cota, já fizeram, claro, já a própria televisão, Chico, chegou à conclusão que precisa mudar, já concordando com o início. Por exemplo, em 2015. Agora. Não, 2014. Não, agora. Já vai começar com uma semana depois. Em 2002. Não será mais dia 12, será dia 19. Em 2002, o Corinthians perde o título pro Santos, brasileiro. O senhor estava lá, treinador do Santos. A gente começava a temporada, o final de brasileiro sempre é 23, 24, hoje está indo para 8 de dezembro, 9.
Era sempre 23, 22 de dezembro. E no dia 6, 7 de janeiro você já tem que jogar o Rio-São Paulo. Hoje não tem nem mais Rio-São Paulo. Você jogava o Rio-São Paulo com o Campeonato Paulista. Aí Copa do Brasil, Libertadores, jogava mais. Bom, tinha mais jogos. Tudo bem. Primeiro. Tinha mais jogos. Teve um ano que eu joguei 92 jogos. Pois é, mas aí corria-se menos. Corria-se menos, bem menos. Maior técnica. Havia uma técnica maior, corria-se menos. O nível técnico era outro. Hoje o nível técnico está baixíssimo. Eu não sei se muito nivelado. Será que esse produto interessa para a televisão? Esse produto do jeito que está? Com esse nível baixo? Está começando a ficar saturado, né? Não é que está saturado, é igual. Normalmente o jogo é ruim. É verdade. O jogo, tecnicamente, é maior. Por quê? Porque os caras dependem da condição física, poucos têm, por exemplo, habilidades. Quantos volantes tem do teu nível hoje? Muito pouco. O cara depende da condição física. Ele não se prepara, como é que ele vai jogar? Porque assim, você fala assim, o Cruzeiro hoje é o líder do campeonato com 10 pontos de frente em relação ao segundo colocado, que é o Grêmio. Aí, em 2002, eu perco a final de Campeonato Brasileiro pro Santos. Aí a gente que gosta de ganhar vai para casa chateado. Daqui a pouco começar a pensar e falar, pô, velho, eu perdi um Campeonato Brasileiro pro Fábio Costa, pro Diego, pro Robinho, pro Renato. Você começa a olhar todo mundo, Léo, todo mundo de seleção brasileira. Todo mundo de seleção brasileira. E hoje você vê, até o próprio Cruzeiro, que é líder do campeonato, não é um grande time. Não é. É metade do Corinthians, metade do São Paulo, com um do Vasco, com outro time montado que deu certo, encaixou, esqueceram, os caras foram indo. Mas eu garanto que em janeiro não é esse super time. Não é um super time. Nas últimas 4 partidas. Se você não perguntar um jogador do Cruzeiro que é de seleção brasileira, é verdade. Só o Fábio. Mas é isso. Nas últimas 4 partidas, perderam 3 já. Como é que tem sido para você, Guto? Isso começou porque você falou do ciclo de 7, né? Quantos treinos você consegue dar por semana? Quando eu cheguei, que praticamente não tinha treino. Fazia 20 minutos de posicionamento. De vez em quando me dá uma moral para levar lá o time para fazer um dava moral com aqueles que não vêm jogando. Que não vem jogando. Para tentar acertar, porque aqueles que não vêm jogando também tem que exercitar a mecânica de jogo para a hora que tiver que entrar dentro de campo, render também. E eu cheguei na segunda, nós fizemos um treino rápido, 20 minutos de posicionamento defensivo. Na terça nós encaixamos também uma repetição bastante leve de bola parada, ali 10, 15 minutos, e fomos para a estreia contra o Criciúma. E aí isso aí foi sucedendo, vai acumulando o pouco que você pode fazer. O treino você não pode dar, senão você estoura. Eu fui treinar após o 6º jogo, quando nós botamos um time tido como reserva para jogar a Sul-Americana, e aí nós tivemos 2 semanas tidas como cheias para poder acertar melhor a equipe. Inclusive no jogo de volta, quem dirigiu a equipe foi até meu auxiliar. Bom, tem os lances do jogo do São Paulo, vamos tirar algumas dúvidas aí, Godoy. Até que o Primo hoje... Porque quando é Palmeiras tem uns 18, né? Até que tem 4 aqui, coisa ele tá de bom humor, Palmeiras tá bem. Tá voltando para a Série A e tal. Tá de bom. Primeiro lance, Paulo Miranda marca, mas o juiz anula. Foi falta, impedimento. Que raio aconteceu nesse lance, se é que aconteceu algo, Godoy? Na realidade não acontece nada, né? Mas ele acabou marcando falta do Paulo Miranda. Levantou o pé. Solada no goleiro? Marcou falta no goleiro. Mas veja que o jogador antecipou. E o goleirão depois arruma uma contusão para justificar o que bateu na mão dele e tal. O gol foi legal, o gol foi limpo. O goleiro pode disputar a bola com a mão na área. E é um privilégio que ele tem lá. O Paulo Miranda antecipou, jogada legal, e o Sandro errou. Mas não foi de sola? Aí daí, é proibido jogar de sola? Não sei, estou perguntando, não precisa me bater. Estou perguntando só, se não foi um gol de sola. Eu não quero brigar. Eu não chamei você para briga, eu estou perguntando para você. Olha que você é juiz de futebol. Se começar a brigar, eu chamo o Kid Bengala para apartar. Pelo amor de Deus, não precisa me morder. Eu estou perguntando só se não foi um gol de sola. Olha aqui. Um gol de sola na bola. Muito bom. Vamos para o segundo lance? O lance do gol do Aloísio. Ele marcou. Ele estava impedido? Não estava? Vamos ver esse lance aí. Esse aí. Não estava, não. E aí, Godoy?
Ele não está impedido, não. Não está? No momento do lançamento ele não está impedido, não. Acho que não estava, não. No momento do lançamento ele não está impedido. Bola do Tolói, né? O assistente se consagra ou vai para o inferno nesse tipo de jogada. Mas o assistente aí acabou mas ele correu de lado. Foi muito bem no lance aí, acertou. Ninguém discorda disso. Normal, posição normal. Acho que não estava, não. Posição normal, tá. Olha lá. Um belo lançamento do O outro Tolói. está saindo e ele foi reto. Porque no primeiro momento, quando a câmera pega, ele já está na frente, né? Aí quando abre, aí você tem uma visão. Eu fiquei na dúvida, mas agora agora já tinha saído do pé do Tolói, né? Foi, exatamente. Isso daí eu concordo, só que eu queria dar uma pitadinha no lance anterior. Eu marcaria irregularidade. Marcaria, tá. Aí o cartão vermelho do Denilson. Aí jogada, né? Essa bola, o Aloysio foi inteligente, né? Porque ele correu pro lado, né? Se ele corre, se você notar. Ele é muito voluntarioso, ele é um cara, ele briga por tudo. Tem uma cena que mostra um pouquinho antes, se você olhar a linha do campo, ele está correndo em direção à linha do campo e depois entra. É verdade, mas correu de lado. Deu uma de caranguejo e pegou todo mundo de surpresa. E essa doce entrada, Godoy? Então, essas jogadas, se sempre punissem, né? Todas as vezes os árbitros punissem, o jogador não faria mais isso daí. Você vê que ele se tinha condições de evitar a jogada, a disputa de bola do jeito que ele disputou, foi expulso corretamente. Mas a gente vê em outros jogos, jogadas às vezes até piores do que essa, como aconteceu no jogo do São Paulo passado, com o Rodrigo Caio no Romarinho, que o árbitro não pune. O CNM não expulsou. E aí o Sandro Meira foi rigorosíssimo. Mas tem que ser assim mesmo. Olha lá, ele não demonstra intenção nenhuma de jogar a bola. Não é que ele chega atrasado, não. Ele não demonstra intenção nenhuma de atingir a bola. Ele vai, olha lá, vai no adversário. Intencionalmente visando o adversário. Portanto, expulsão correta. E o outro lance, a outra expulsão, a expulsão do Michael. É um lance esquisito esse aí, né? Porque a falta era para o São Paulo. A falta para o São Paulo. Já tinha advertido o jogador do Bahia. A falta para o São Paulo, já tinha mostrado o cartão amarelo. E o jogador irresponsável, né? Mas deixa atitude irresponsável. Godoy, Flávio, deixa eu só falar um pouquinho do Michael. Eu conheço o Michael muito bem, foi meu atleta no São Paulo. Ele não é de fazer isso. Ele é uma pessoa calma, tranquila, de boa movimentação. Você vê que ele estava tão fora da realidade que ele não só fez isso com o árbitro, como fez com o Muricy também. Então eu acho que alguma coisa está ocorrendo. Ele não é disso, viu, Godoy? Não é uma atitude normal dele. Não é uma atitude normal em treino, em nada. Ele esperou a vez. Não, ele esperou a vez para ser titular e agora que ele estava começando a ser titular. Eu acho ele o melhor volante do São Paulo. Vai ser prejudicado por isso. Poxa, e ele é gozado, ele cava a expulsão, né? Ele obriga o árbitro a expulsar. Não é? Ele parece que ele quer falar. O que o árbitro vai fazer? Nem que o cara não queira. Fala, não tem que te expulsar. Mas depois dele ter sido expulso. É complicado isso. E o árbitro não expulsa ele pelo segundo amarelo, não. O árbitro expulsa pelo vermelho direto. O que o Muricy fala? Segundo amarelo. Labial? Não, o Muricy ficou irritado com a expulsão dele. Claro. As duas ele não gostou. Não. Ele contestou. O momento é o seguinte: ele contestou a do Denilson, que eu também acho que amarelo resolveria. Mas é um problema de opinião. O Muricy não concordou com a expulsão do Denilson e concordou com a expulsão do Michael, porque ele ouviu o Michael falar. Ele ficou pé da vida por causa disso. Você vai arranjar Olha lá o Muricy no cantinho. Olha lá, aí os dois. O Muricy ficou irritadíssimo. Agora ela volta, agora. O Michael xingou o Muricy, olha lá. Olha lá, o Muricy meteu o dedo na cara do Michael. O que será que ele falou, hein? Fanfarrão? Que ele falou. Fanfarrão. Imagina. Pergunta pro Leão aí. O que ele falou? Ele deve estar xingando o árbitro. Labial, não sei. A cabeça do Muricy nesse momento aí, imagina. Se com um já tá difícil, imagina. Os dois, a situação com dois. Se ele soubesse que ia ficar 1-0, até maneirava. Mas o cara fala, duro pra caramba, né? Tá louco. Deixa eu passar um recado legal, depois quero só colocar uma última pergunta com relação à classificação do São Paulo, até para a gente mudar de tema. Vou falar da nossa querida Baltec, que vem com mais uma novidade para quem precisa impermeabilizar.
Sabe aquela umidade que aparece na sua parede, perto do chão, que deixa aquelas bolhas horríveis? Toda casa tem isso, né? Para acabar com o problema, não adianta só pintar, você fura lá e pinta, não adianta nada. Você tem que aplicar o Baltec Rodapé. O Baltec Rodapé é um impermeabilizante que você aplica como se fosse massa corrida na parede. É super fácil de aplicar e deixa um acabamento lisinho, super branco. Aí sim você dá uma demão de tinta. O Baltec Rodapé também seca muito rápido e também agiliza o seu serviço. Mas o nosso Zé Mauro Negro quer te lembrar também sobre o piso da sua casa e sobre a parede. Você quer renovar o piso? Dá um brilho bonito, deixar com cara de porcelanato? Baltec Transparente. O Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante para pisos que deixa um brilho lindo e parecendo novo e sem quebra-quebra. Então, para proteger o piso ou a parede lá da sua casa contra a pichação, vai de Baltec Transparente, tecnologia de ponta maravilhosa. Acesse www.baltecbrasil.com.br. Guarde esta marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Pois não, mamãe do ano, Michele Janela. Flávio, só para dizer que o Rogério Ceni machucou as costas, né? Terminou o jogo, ele falou que fazia tempo que não terminava o jogo se arrastando, mas ele tá bem dessa pancada que ele levou nas costas. E muitos torcedores pediram para ele renovar, levantaram uma placa escrito assim, renova Mito, porque o contrato dele vence no final desse ano. Então a torcida aplaudiu o time do São Paulo e muitos torcedores escreveram essa placa, levantaram, renova Mito, para ele renovar e ficar por mais um ano no São Paulo. E eu levanto a mesma placa, eu acho que deve renovar. Eu gostaria muito de ver o Rogério mais um ano. Aquilo que o Muricy falou, Flávio, nesse meio de semana, diante do... vai, tudo bem que ele perdeu o pênalti contra o Corinthians, mas o que ele está pegando, o que ele está jogando e está fazendo grandes defesas... Eu vou falar mais uma coisa aqui para vocês. Compensa renovar. Se sou eu, meto entre os 3 goleiros da seleção. Talvez não dê para jogar, mas ele vai ficar lá, vai ensinar, vai mostrar como é que a coisa funciona. Eu gosto muito. Guto, a pergunta meio... Você tem 38 pontos, São Paulo tem 40. São Paulo já escapou? Não sei. Acho que não. Matematicamente não. 40 ainda tá bravo, né? 38, tá também. Tudo no bolo, né? Leão, tudo escapou? 40? Tá. Ou tá com cara, tá com sinalização? Eu acho que já escapou e mesmo que tivesse menos, escaparia do mesmo jeito. Tem jogadores coletivamente e individualmente para estar bem acima disso. Se você, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, várias Copas do Mundo disputadas, inclusive em 86, a Copa que você não precisava ter ido, que você tinha que ter ido em 82, você foi o terceiro goleiro que orientava os mais jovens que você ali. Se alguém lhe perguntasse, e eu estou perguntando, Rogério Ceni deve renovar ou não, o que você responderia? Se ele deve renovar, eu acho que só ele e a família dele devem responder. Certo? Agora, que eu levaria o Fábio do Cruzeiro para a seleção, eu levaria. Você gosta muito do Fábio, né? Pega muito. Eu pedi a ele para emagrecer uns 3, 4 quilinhos. Mas tem gente mais magra aí que não pega mais. Ô, Léo, é tão difícil isso, cara. Oh, meu Deus do céu. Não dá para pedir uma coisa menos difícil. Oh, coisa brava que é emagrecer, viu? Nossa Senhora. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos mostrar o Corinthians. O Corinthians ontem, finalmente, hein? Foi para Itu. Gol do Pato, viu, Vanderlei? 3 pontos. Porra. Gol não! Gol do Pato. Isso é muito atacante. O Marlos também faz de vez em quando seu golzinho. É muito atacante, cara. Tô falando pra você. Vamos ver como é que tá o ambiente lá em Itu. Parece um jogo golzinho do Pato, essa euforia toda. A cidade do interior é assim. Quando tem evento, para tudo. E não é diferente aqui em Itu. O município abraçou o Corinthians e pintou-se de preto e branco. Pra ver, não dá pra perder a oportunidade, né? Timão sempre na veia. E não foi só o pessoal de Itu que veio ao estádio, os vizinhos também compareceram. Eu sou de Salto. Eu moro em Araçariguama aqui. É muito perto daqui? 25 minutos. Eu sou de Santo André. O apoio nessa hora difícil, complicada, de crise é fundamental, já que o time tá precisando, hein? O Corinthians jogando aqui em Itu, apertando o Criciúma, vamos com tudo, Chico. Hoje o Corinthians vai ganhar e vai fazer gol, você vai ver só. Daqui pra frente, né, vai chegar na frente de São Paulo ainda. E foi aqui, no estádio Novelli Júnior, que na última sexta-feira, o técnico Tite afirmou que seria uma covardia deixar o Corinthians antes do término do Campeonato Brasileiro. Pelo menos por enquanto, ele fica até o final do ano. E quem gostou foi a torcida corintiana. E tem que permanecer o Tite, porque o que ele fez por nós, não é qualquer um não. Entrou pra história e
E contra fatos não há argumento. Tite é um excelente treinador e vai levantar o time. O técnico foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, merece um voto de confiança. A torcida curtiu e começou o apoio ao time logo na entrada dos jogadores. Essas duas pareciam loucas. O motivo? Alexandre Pato. O jogo começou bom, todo mundo de olho no gramado. Esse menininho aí precisou de ajuda da grade para ver o que estava acontecendo. Chateado ficou quem estava no alambrado com a contusão do goleiro Cássio, que foi substituído pelo reserva Walter. Ele é importante, né? Hoje na zaga do Corinthians ele é fundamental, mas o Danilo é bom também. É o Walter. É o Walter. Ah, não, esse é ruim. Esse é ruim. É o quarto goleiro do Corinthians. Jesus, é bom moleque. É a mesma coisa que o Cássio, a mesma fisionomia, mas é bom também. O negócio ficou complicado, o sono começou a chegar, o pessoal da Boca Nervosa comeu mais. Esse aí não tava nem aí, queria dançar. O corintiano, que estava ligado, apreensivo, acompanhou mais falhas do ataque. Uma hora não teve jeito, a luz da lua cheia presenteou a torcida e iluminou o gol de Alexandre Pato. 1-0 Corinthians. As meninas agradeceram. Ainda deu tempo para o Timão levar um sufoco, mas no fim acabou vencendo. E do jeito que tá a coisa, 1-0 foi goleada. Até que enfim ganhamos um jogo, pelo menos. Depois de 4 sem ganhar, ganhamos uma. Graças a Deus. Então vamos ver a bola rolando, como foi? Será que o Corinthians jogou tudo isso mesmo? Teve um negócio estranho no primeiro tempo, que o Pato batia os escanteios, as bolas paradas, para os backs. É linguiça comendo cachorro, né? Não é mais fácil meter bola para o atacante fazer, não? Mas enfim, saiu o gol, metendo bola para o atacante fazer o gol. Vamos ver como é que foi o jogo. Está valendo! Em Itu, Corinthians e Criciúma, partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ali o Romarinho. Tenta jogar do Romarinho para o Douglas. Lindo lance, vai bater para o gol. Pegou o goleiro. Edenilson. Arriscada ali, será? Preferiu o toque, deu certo para o Guilherme. Vem chegando o Corinthians. Deu rebote no goleiro, chegou Gil. E tira a zaga. O Corinthians insiste. Pressão corintiana em Itu. Tá valendo, tudo isso tá valendo. Ganhou Ralf, a batida. Galato fez a defesa. Edenilson. Douglas tem o domínio pro Ralf. Arriscou a batida, bateu colocado, mas sem força. Olha o lançamento, deu certo pro Lins. Impedimento marcado. Olha o Lins. Faz a jogada, chega o Ralf. Lance normal. Mas o Cássio está caindo. Não vai dar para o Cássio. Ele deixa o campo ali sem pisar com o pé direito. Ele não consegue pisar com a perna direita. Realmente é preocupante ali a situação do Cássio. Ele está saindo ali para ser atendido. E a torcida corintiana fica preocupada, porque tem decisão com o Grêmio na próxima quarta-feira. E o Walter vai mesmo entrar no time do Corinthians. Entrou o Walter, saiu o Cássio. Aplaudido. Já fez o toque pro Guilherme. Ainda o Guilherme fez a finta, pode bater pro gol. Achou o Douglas, pintou para fora. Parte Edenilson. Alexandre Pato viu também a descida do Romarinho. Ainda o Pato fez o toque pro Romarinho e ele queria o pênalti, mas a arbitragem está marcando escanteio. Alexandre Pato viu ali a descida do Renato Augusto. Olha o lançamento pro Edenilson. Posição legal da arbitragem. Ainda Edenilson tocou pro gol. Galato pegou. Vem Corinthians, levantamento. Pintou, olha o Pato de cabeça. Gol do Corinthians. Aos 14 minutos do segundo tempo, Alexandre Pato.
1 para o Corinthians, 0 para o Criciúma em Itu. Olha só a batida e o goleiro Walter acabou fazendo a defesa. Olha só o Lins. Livre, teve a chance do empate. Douglas, insiste o Criciúma na bola alçada. O Lins apareceu de novo com a chance do empate. Mais um levantamento. Tá valendo tudo isso, a bomba para fora. E aí apita o árbitro, final de jogo em Itu. E não é que o Corinthians finalmente conseguiu vencer? Depois de 4 jogos, Corinthians marca gol e vence no Campeonato Brasileiro. Corinthians 1, Criciúma 0. Pô, Chico, não foi uma coisa que se diga, puxa vida. Aliás, ontem eu escrevi uma coluna e citei o nosso querido Vanderlei Nogueira, meu companheiro Vanderlei Nogueira, de Mesa Redonda, Obrigado, dizendo Chico. que não foi a vitória dos sonhos, né? Mas foi uma vitória que tirou a gente do sufoco. Que necessária, barbárie, né? Necessária. Eu também concordo com o Leão. Eu acho que quem chegou a 40 aí, até o Guto, 38 para cima, não cai mais. Na minha opinião, né? Na minha opinião. Sei que matematicamente existe a possibilidade, mas eu acho que não cai de jeito nenhum. O Vasco tem 33, só pra gente localizar. Então, pra você ter uma ideia, olha aqui, ó. Tá a 5 pontos da Portuguesa. 8 ou 9 rodadas? 8 rodadas. Faltam 8. Tá 5 pontos da Portuguesa e a 7 do Corinthians, do Flamengo e do São Paulo. Quer dizer, é preciso que muita gente perca para ele conseguir escapar, né? Então, eu acho que, como faltam 8 rodadas, no próximo, nesse meio de semana não vai ter rodada de campeonato, né? Então, só domingo que vem. Não é isso? Isso. Que o Corinthians joga contra o Grêmio quarta-feira e tem jogos da Copa do Brasil. Então, quer dizer, tem uma semana aí para se preparar, né? Quem não vai jogar, tem uma semana para se preparar. É o caso do São Paulo, é o caso da Portuguesa, né, Guto? Que também está fora. São Paulo joga. São Paulo joga. São Paulo joga, não é o caso do São Paulo, tem razão. É o caso do Santos, né? Não, o Santos também joga, né? Copa do Brasil, o Santos joga. Não, o Santos perdeu pro Grêmio. O Santos perdeu pro Grêmio, é verdade. Então o Santos tem chance, o Santos está embalado, né? Pode ser que ganhe, que tenha alguma vantagem com isso. Atlético Paranaense joga. Atlético, Inter, Goiás, Botafogo, Flamengo, Corinthians e Grêmio. Ponte, Vasco e Goiás, é mais de baixo. Grêmio e Corinthians. Essa é a Copa do Brasil. Depois Sul-Americana ainda tem na parada Bahia, Ponte, São Paulo e... Curitiba foi eliminado. Não, Curitiba ainda tem. O Curitiba joga. Curitiba, são os 4 que jogam ainda Sul-Americana. Então, quer dizer, que eu acho que dentro desse quadro deu para o Corinthians respirar tranquilo. Agora, como eu abri a coluna, lembrando a frase do Vanderlei, não foi o jogo dos sonhos. Mas pelo menos o Pato fez gol, o time mostrou mais pegada, mais vontade, né? E mais chegada. E o adversário do Corinthians, o Criciúma, é muito ruim. Me desculpe o pessoal aí de Santa Catarina, mas é um adversário que, meu Deus, né? Se o Corinthians está em outra fase, é um 5-6-0. Né? Se você pega um time um pouco mais coordenado, que não está a bola pegando fogo, porque o Corinthians, quando tem crise, a bola pega fogo, né? Você não consegue acertar o gol. Era para fazer muito mais gol do que fez. Agora, alguns pontos positivos. Ponto positivo. O rapaz que entrou no lugar do Cássio, o Cássio vai saber amanhã o que vai acontecer com ele. Vai fazer uma ressonância para ver o que aconteceu. Mas o rapaz que entrou no lugar do Cássio, o Walter, eu, na minha opinião, acho assim, se o Tite manter, ele não sai mais do gol. Porque, além dele ser maior que o Cássio, tem 2 metros de altura, ele não teve o menor embaraço em ser goleiro do Corinthians. E o Vampeta sabe, e o Leão sabe que foi goleiro do Corinthians também, que jogar com a camisa do Corinthians não é fácil. E ele não sentiu absolutamente nada. Não entregou uma bola errada. A bola que foi no gol, uma bola perigosa ele pegou. Ele estava em todas as bolas que foram pro gol, enfim. É um bom goleiro. Fernandes, tem o Júlio César. Mas eu acho que o Walter tem uma vantagem. Ele sai do gol, ele é muito grande. Ele tem 2 metros de altura. Ele é maior que o Cássio, quase tem 1,95 m. Ele tem 2. E é um goleiro que eu achei que não sentiu peso.
O Tite mesmo está meio em dúvida o que vai fazer, se mantém. O Cássio vai ficar fora um tempo. Vai ficar fora. Contra o Grêmio, ele está fora. O Cássio está fora contra o Grêmio. Deve ter sido um problema na coxa. Se abriu. Posterior da coxa. Aí o Leão e Guto direita, e Vampeta é coisa de mais de mês, né? Depende do grau, né? Mas quando grau abre... 1, grau 2. Não, ele colocou no Twitter ontem à noite mesmo que as dores tinham passado. Eu não sei o que significa isso, porque eu nunca tive uma contratura muscular no posterior da coxa. Então eu não posso dizer para você o que significa isso. Mas ele falou que as dores passaram. E ele não tomou nada, só pôs gesso. Então ele estava otimista. Né? Ele se dizia otimista. Mas ele já sabe que contra o Grêmio quarta-feira ele não joga. Perfeito. E falando em relação à classificação, acho que do Fluminense Bahia ao Vasco, dessa lambada. Fluminense você pôs no rolo? Botei o Fluminense. Tem 36 né? Tá certo. Coisa tá feia. Porque é o seguinte, assim, eu estava começando a subir agora no elevador. Portuguesa você tira? Eu vim subindo com o professor agora no elevador, né, a gente chegando aqui no programa, ele falou, pô, sumei mais um ponto. Tá perdendo, digo, mas é um ponto e a rodada vão terminando. Cada rodada vai passando, os outros vão somar. Claro. Então, quando você pega aqui o campeonato, que você pega o Cruzeiro, que tem 9 pontos na frente do Grêmio, faltando 8 rodadas, falta 8 pro Grêmio, pro Cruzeiro falta 5. O Cruzeiro é 5 rodadas. Domingo a Portuguesa pega o Flamengo, um jogo crucial. O número de vitórias também é o que decide, né? A situação é mais ou menos assim, né? 5 pontos. Para você ser ultrapassado... Você tem que perder 2 seguidas. A cada vitória nossa, são 3 vitórias daquele que está aqui atrás, que é o Vasco. Claro, é verdade. A cada vitória nossa, são 3. O Cruzeiro tem 19 vitórias. O segundo colocado tem 15. É o primeiro critério de desempate e está resolvido. E faltou agora, para chegar no Cruzeiro, o Cruzeiro tem que parar de ganhar e o outro tem que se aproximar. Não, tem que ganhar 3 seguidas. É fácil ganhar 3 seguidas no Brasileiro? Só isso. Não, e o Cruzeiro tem que perder 3 seguidas. Isso. Não, o Cruzeiro praticamente... E ele perdendo 3 seguidas, o outro ainda não passa. Não, e aqui, a Portuguesa não tem. passa. Não passa pelo número de vitórias. Dentro desse critério, olha aqui, ó. A Portuguesa tem 10 vitórias. E o Vasco tem 8. Quer dizer, tem mais essa também. Quer dizer, Ponte Preta, então... Não, Ponte Preta já era, Flávio. O Ponte... Obrigado, você me deixou animadíssimo. Ele falou pro Godoy. Nosso querido Mário Ponte Preta aqui. Tá otimista e tal, mas... Você, só que dá otimista mesmo é você e seu Mário Ponte Preta. E a Conceição, né? Domingo é contra o Vasco. Dona Conceição. Um beijão pra senhora, mas, que nem fala meu amigo Denilson, moiou, velho. Pô, se a gente ganhar do Vasco, nós já ficamos junto com eles, pô. Se bem que o Vasco também não resolve nada. Não resolve nada, tá no buraco. Vasco, não sei, vamos ver. O decréscimo deles é de 6 pontos da Ponte. Esse cálculo do Guto é um cálculo cruel, né? É melhor a gente ganhar a Sul-Americana, então. Vamos para a Libertadores. A gente vai para a Série B, mas ganha. Os que estão abaixo, por exemplo, o Vasco que está mais abaixo. Vamos para a Libertadores. Vamos para a Libertadores, vamos ganhar do Pasto, vamos ganhar do Vélez, vamos para a Libertadores, vamos para a Série B, mas vamos para a Série B na Libertadores. Série B na Libertadores. Aí é que tá, igual o Palmeiras, vamos fazer isso aí. Vamos seguir falando mais um pouquinho do Corinthians e vamos falar agora da grande Esteco, a Esteco Incorporações. Para você que está procurando uma ótima opção de investimento ou lazer, a Esteco é uma empresa capitalizada e faz suas obras com capital próprio. E tem os melhores lançamentos na belíssima Praia da Enseada, lá no Guarujá. São eles, o Golden Coral, apartamentos de 3 dormitórios, sendo uma suíte com varanda gourmet, 2 vagas de garagem e lazer completo. E também o Golden Sun, que são apartamentos de 2 dormitórios, com uma suíte, varanda gourmet e 2 vagas na garagem. E não é aquele negócio pequenininho, apertadinho. 5 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados de puro lazer. E tanto o Golden Coral como o Golden Sun possuem coberturas duplex com piscina e churrasqueira. E tudo a partir de 30 parcelas de entrada, 30 parcelas na entrada. E na Chaves, o financiamento da Caixa Econômica Federal em até 35 anos. O Gabriel Gananian está facilitando demais a vida para quem quiser ter um apartamento na belíssima Praia da Enseada, lá no Guarujá. Entre em contato pelo telefone 13 3395 9519. 13 3395 9519. A Esteco está vendendo diretamente através da Wagner Imóveis, ok?
Vamos ver o vestiário do Corinthians, como é que as coisas estavam depois de uma vitória que, ó, foi suada. Vamos ver. A vitória na noite deste sábado aqui em Itu faz o Corinthians voltar a pensar em se reabilitar no Campeonato Brasileiro. E também encerra um jejum que já durava 4 rodadas, sem vitória e também sem marcar gols. A partir do momento que nós fizemos o gol, parece contrário, né? Deveria dar tranquilidade, cresceu o Criciúma e nós ficou um pouco mais nervoso, ficou errando o passe demais. Tite, eu fiquei te observando e antes do gol, antes de vocês fazerem o gol, você estava mais tranquilo, sentava, conversava até com os jogadores, mas não gritava tanto. Depois do gol, você ficou muito mais agitado. Por quê? Quem me conhece sabe, as pessoas às vezes olham assim para mim e dizem, pô, tu é um cara muito equilibrado. Eu não sou equilibrado. Eu sou um cara muito pilhado, eu sou um cara muito intenso naquilo que faço. Eu não sou morno, não gosto de gente morna. Não gosto de atleta, mano. Ou tu é quente ou tu é frio. Ou tu sente ou tu tá alegre. É assim. Eu sou assim. Eu também queria que o jogo terminasse ali. A vitória te deixou mais leve? Cara, me deixou... O que me deixa contente é que em qualquer momento de dificuldade, eu não mudo ideias, eu não mudo princípios, eu não mudo o meu lado ético. Isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Ficando no clube, sendo demitido, sendo técnico do Corinthians, sendo técnico do Grêmio, eu não quero deixar com que as circunstâncias fora interfiram no meu jeito de ser. Isso eu vou procurar preservar sempre. Ainda no primeiro tempo, o goleiro Cássio foi substituído. Ele sentiu uma contusão na coxa direita. Vai ser avaliado durante a semana, mas pode ficar de fora da partida de volta na Copa do Brasil pelas quartas de final contra o Grêmio em Porto Alegre. O fato do Walter ter jogado hoje sai na frente dos outros dois? É importante. A decisão ela é minha, mas eu também estou muito tranquilo. Júlio César é campeão brasileiro. Danilo jogou jogos importantes, clássico contra o Santos, por exemplo. E hoje sobrou o pepino para descansar no Walter, num jogo decisivo. Um jogo que eu não devo dizer, se eu errar, daqui a pouco a carreira dele toda poderia estar manchada dentro do Corinthians. Um jogo importante, entrou o goleiro e não teve... Tinha todo o cenário para coisa. Jogou bem, foi seguro. Confesso que até torci no primeiro cruzamento, ele saiu bem, digo, pô, que beleza. Agora segue o baile. Bom, a história de demissão do Tite deu uma sossegada, né? Flávio, eu acho assim, pelo que tudo que aconteceu naquela sexta-feira, como o Corinthians viveu um inferno, né? Apesar dos dirigentes falarem que não, que estava tudo certo, tudo sob controle, a coisa começou logo pela manhã, logo cedo, se estendeu quando o Corinthians chegou, foram lá para o CT, discutiram, dizem as más línguas, até videoconferência teve. Alguém ligou um computador, entrou outras pessoas para dar opinião de fora, para dentro, não sei quem. Então, enfim, é um negócio complicado. O Corinthians estava realmente, né, no estertor da coisa, mas usaram de bom senso. Porque se você parar um pouco para pensar, até que o Muricy Ramalho falou para o nosso querido repórter Luiz Henrique Urian, naquelas resenhas de canto, né, falando assim, mantiveram o Tite com razão. Quem que vai pôr agora? Claro. Vai chegar para o Leão e falar, ô Leão, joga aí, faltam 8 jogos. Ninguém vai aceitar. Já sobrou esse tipo de coisa, mas é complicado, mas né, é uma Guto? coisa complicada. Lógico, não dá. Totalmente. Eu acho de uma tremenda covardia com o treinador, cara. O cara chega em 2012, setembro de 2012 a dezembro de 2012, ganha a Libertadores e o Mundial. Começa 2013, o cara é campeão paulista, o cara é campeão da Recopa, e a diretoria do Corinthians nem chamou esse treinador, que ganhou tudo, foi campeão brasileiro tudo, para renovar o contrato. Aqui no Brasil. O Roberto de Andrade disse que chamou e que ele não quis conversar. Não é isso, André? Ele falou com você. O Roberto de Andrade o Gobi, não foi? fala que só vai discutir em dezembro. O Gobi falou isso para você, não falou essa semana? Acontece que quando o Corinthians começou a patinar, eles estavam, antes de começar a patinar, estavam começando a conversar aquele negócio todo. Quando chegou no jogo contra o Goiás, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o diretor do Corinthians disse o seguinte, olha, a gente deve ganhar hoje, o Corinthians perdeu, né? 2-1. A gente deve ganhar hoje, antes do jogo do Goiás, vamos encaixar mais 2 vitórias e nós vamos renovar com o Tite, muito provavelmente até meados de outubro. Agora, nesses dias que nós... essa era a cabeça deles. Aí, perdeu para o Goiás, começou a patinar, aquele negócio todo, e a diretoria do Corinthians disse, o Tite confirmou para uma pessoa, que não quero conversar.
só vou conversar... O Tite não quer. É o Tite, não quero conversar, só vou conversar quando a situação melhorar do time. Quando já não tiver mais risco nenhum de cair, quando não tiver uma tragédia toda, aí eu vou conversar. O Corinthians tem mantido uma posição coerente, né? Garantiu que fica até o dia 31 de dezembro e isso deve acontecer mesmo das duas partes, se vai continuar ou não, a gente não sabe. Mas eu acho que, só para fechar esse assunto, eu acho que o Corinthians agiu corretamente, foi na contramão da história, porque o padrão no futebol brasileiro é dar um bico nos fundilhos do treinador. E o Corinthians não fez isso, aliás, de novo, porque a primeira vez foi o Andrés que segurou o Tite e deu no que deu em conquistas. E agora o Corinthians na contramão foi diferente e para melhor, na minha opinião. Olha, a gente começou o programa falando de torcida uniformizada. E uma nova torcida uniformizada pode surgir no Corinthians. Só que está vivendo alguns problemas a pessoa que está organizando, com a ideia de organizar essa torcida. Está morto. Acompanhe essa matéria da Anitta. Isso está morto. Bom, hoje o Mesa Redonda Futebol Debate veio até a casa do Felipe Campos conversar um pouquinho sobre o projeto dele, que se chama, a princípio, né, ainda está sendo definido, Gaivotas Fiéis. Comecei o trabalho há 2 anos, quando eu descobri que havia uma lacuna aí da história toda de tentar inserir o gay realmente dentro dos estádios de futebol, né? Mesmo sabendo, todo mundo sabe que o futebol é machista, que os comentaristas são machistas, que sempre tem brincadeira, enfim e tal. Porém, eu acredito muito que se alguém não tentar fazer diferente, todo mundo vai achar que o certo é sempre o errado, né? Dependendo muito dessa questão. O que está chocando? É o futebol e a questão de ser gay? E na verdade eu queria também te perguntar por que vamos dizer assim, entre aspas, segregar? Não dá para você ir lá na sua condição de pessoa humana e ir lá e assistir o jogo? Por que precisa delimitar que é uma torcida gay organizada? Por exemplo, eu acredito assim que o que mais me interessa é que realmente os gays comecem a frequentar os estádios de futebol. Mas será que eles já não frequentam de uma maneira frequentam, mas velada? Mas por que tem que ser velado? A gente sempre não tira uma onda aí com os Bambi aí, agora vai querer que os caras tiram onda com a gente? A reação de poucos da torcida é que realmente impressionou, que a gente não esperava, porque em nenhum momento a gente quis mexer com a torcida. O Emerson tem maior honra de vestir a camisa do Corinthians. Ele recebeu propostas para sair do Corinthians, e muitas, e por muita grana ele não quis. Ele quer encerrar a carreira dele no Corinthians. É impossível não amar jogar pelo Corinthians com uma torcida como essa. Que torcida do mundo tem um time quase na zona do rebaixamento, e a torcida aplaudindo o time e o treinador? Isso não existe. Então eu tenho a honra e o orgulho de dizer que eu sou corintiano. E um ou outro que se manifeste contrário a isso não representa a torcida do Corinthians. Você tem recebido ameaças? Então, é engraçado porque quando começou toda a história, eu não tinha nunca recebido ameaça, até a história tomar um vulto que tomou, enfim, tá todo mundo comentando, enfim. Aí começaram algumas retaliações, principalmente no meu Face, Twitter e tal. Por quê? Eu acredito que eles não estão entendendo qual é a proposta, né? Porque a proposta não é denigrir a imagem da Gaviões. Eu não quero isso. Não é essa a proposta. O que eu quero sim é que eles entendam que existe uma lacuna e essa lacuna será preenchida. Agora outra coisa. O meu Facebook está sendo rastreado já pela Polícia Civil em parceria com o DHPP. Então assim, tomem cuidado, porque daqui a pouco vocês vão ser chamados para depor e vocês não vão saber o motivo. Para terminar numa nice, não importa qual é a sua opção sexual, não importa nada. Importa o seu amor pelo seu clube. Não é isso, Isaac? Pô, e respeitar, sabe qual é o meu sonho? Diga. Que seja de vocês também, poder levar meu filho com 2, 3 anos ao estádio, sem medo de acontecer alguma coisa com ele. Pronto, tirei o chapéu. Meu caro Vampeta, você que criou o Bambi. Eu acordei o gigante adormecido. Agora,
o Felipe tem uma ideia e tem todo o direito de fazer um grupo de amigos dele, e se não tiver violência, não tenho absolutamente nada contra. O que você pensa disso? Eu também não tenho nada contra. Por exemplo, meu pai é sergipano, minha mãe é baiana. Minha mãe achou que tinha botado 2 filhos homens do mundo e uma mulher. Só que o mais retado é a terceira, que é lésbica. Que é minha irmã. Todos os torcedores que vão no estádio, tem alguém na família. Normalmente em família, você sempre tem ou algum drogado, alguém que tem uma opção sexual. Sem dúvida. E tudo. Só que não encara dessa forma. Pode encarar no bairro, dentro de casa e tudo. Agora, quando vai em grupos, aí todo mundo é valente, todo mundo é macho. Eu não vejo... Também eu discordo. Não precisa querer demonstrar que é gay para ir no estádio de futebol. Um estádio aberto para todo mundo. Para bandido, para advogado, para treinador, para polícia, para todo mundo. Senão, ele vai arrumar um problema muito sério para ele. Você acha que sim? Ele vai arrumar um problema sério. Isso é muito bom a gente falando, que eu entendo dessa forma, vou no estádio, eu posso ver uma torcida de qualquer opção. Você fala por ser mais o Corinthians? Que recriminou não, qualquer outra torcida, não é Corinthians não, principalmente o Corinthians. Teve uma torcida do Grêmio uma vez que ficou fechada, não foi? Tem uma torcida gay lá no sul. Cog gay. Ainda existe? Como chama? Cog gay. E ainda existe essa torcida? Esse negócio assim, eu tenho medo. Na década de 70, né? Na época que você jogava lá, não, né, Léo? Não tinha, não. Não tinha, não porque eu lembro disso. Meu medo é o seguinte, esses caras se reunirem, não estou falando só Corinthians, não. Eu vou no estádio, você vai, a gente vai para ver uma partida de futebol, não está se preocupando com quem é a opção de cada um. Mas as organizadas, quando vê que mexe com o time, principalmente o Corinthians, ele vai arrumar uma dor de cabeça aí, que nem já está tendo essa dor de cabeça aí, já está até se preparando. Mandar até um recado, ó, meu Facebook está sendo rastreado pela polícia e tudo, vai arrumar um problema. Não é porque é Corinthians, não. Qualquer outro clube. Se você fizer isso no Vitória, na Portuguesa, no Santos, o cara vai arrumar um problema. Flávio, para mim, para vocês aqui, para nós aqui é normal. Vamos ver uma partida de futebol e... Claro. Mas para os caras de organizada... Não, e você foi muito feliz quando você citou a história de sempre numa família alguma coisa, até uma pessoa que é diferente. Se você vê, se você fala assim, eu sou da organizada, eu sou da Gaviões, eu sou da Independente, da Jovem, da Leão da Fabulosa, da Mancha Verde, eu duvido se alguém ali não tem um parente que tem alguma opção ou que não tem um problema na família. E que é normal também, faz parte, normal. Ô Flávio, eu acho o que estão fazendo com o Pablo nas redes sociais é uma tremenda sacanagem. É tremenda sacanagem, tremenda. Não se faz isso. O rapaz só queria colocar uma torcida. Por que você falou Pablo? De gays. Pablo? O Pablo não é o... ele era o menino lá, ele trabalha aqui, ele trabalha com o Silvio Santos. Santos. Agora ele faz um quadro de fofocas aqui na TV Gazeta no programa Mulheres. Se me falha a memória, não sei se é Mulheres. É um dos programas femininos, né? É Mulheres. Isso. Então, quer dizer, é um cara super legal, inteligente, sabe o que faz, tem essa opção sexual há muitos anos. Ele é jornalista. É jornalista. E outra coisa, é um cara esclarecido. Se ele está pensando na alegria do futebol, eu entendi o que ele quer fazer. É que, meu querido Pablo, a sociedade brasileira é preconceituosa. Principalmente no futebol. Principalmente no futebol. Se faz no vôlei, não dá nada. O Vampeta acabou de falar que lembra aquele menino Lilico que falou que era gay? O cara teve um infarto, parou de jogar, teve um infarto. E olha, Flávio, e vou dizer mais uma coisa para você. Hoje em dia, o que tem o nível de suicídio de homossexual subiu demais, porque as próprias famílias estão recusando os homossexuais. Então está começar a haver um trabalho um pouco mais apurado nesse sentido, porque o ser homossexual também não é crime. Não é nada, não é ser humano, não é nada. É uma opção. Não é nem certo nem errado, é o cara, é a vida do cara, é o ser humano. Flávio, rapidinho, você sabe, olha, só uma coisinha, os gregos resolveram isso em 1 minuto. Porque é o seguinte, os gregos resolveram tudo em 1 minuto. Não, o banquete de Platão, quando chega em Aristófanes... Eu pensei que era Calígula. Não é Calígula, não. Os gregos resolveram isso em 1 minuto. O que eles explicaram? O Aristófanes, que era um comediante, virou e falou assim, olha, no começo existia uma bolota. Era todo mundo unido. Era homem, mulher, né? E homem, mulher. Todo mundo tinha tudo em duplo. Duplo sexo, duplo nariz, 2 orelhas, 4 pernas, né? 4 braços e assim por diante. Até que um dia essas bolotas, que eram inteligentes,
Resolveram fazer uma torre humana, ficar uma em cima da outra para espiar os deuses se banqueteando nas nuvens. Aí quando a última boloquinha esticou ali, e com os 4 olhos, né? Olhou e viu os deuses se banqueteando, eles estão comendo! Os deuses ouviram. Aí os deuses falaram, ó Zeus, que era o Deus Supremo, o que essas bolotas estão fazendo aqui, esses seres inferiores? Nós estamos comendo, estamos almoçando, estamos nos deliciando com vinho, uvas. Então, toma uma atitude. Ele falou assim, eu vou destruí-los. Ele falou, peraí, mas se eu destruí-los, quem que vai me adorar? Eu tenho que ter um público que vai adorar, caramba. Os caras falaram, então faça alguma coisa. Ele não teve dúvida, ele rachou a fila no meio. Então, olha aqui, ó, um terço da humanidade, homem gosta de homem, para grego. Mulher gosta de mulher. E o outro terço é que é normal. Então os gregos não tinham problema nenhum. Que era normal. Mulher gosta de mulher. Gosta de homem. Resolveram o problema rapidinho. Só para dizer que no Facebook existe a torcida Bambi Tricolor, que chega a ter quase 2 mil pessoas. É uma lá. torcida montada. Uma torcida montada. Tem também em Minas Gerais os representantes gays. O Atlético Mineiro tem o Galo Gear, grupo com mais de 6 mil curtidas no Facebook. E o Cruzeiro tem o Cruzeiro Maria, tem quase 1.000 pessoas no Facebook também. O Querlorado, acho que é essa que você falou, já tem mais de 1.000 pessoas também. Não, era do no Grêmio Facebook. Que eu falei. E no estado do Pernambuco, entre os times que tem torcida gay, o Náutico tem o apoio do Timbu Queer, e que tem só 200 pessoas. O Náutico também, Vitória, Bahia, tem seus grupos na internet, Vitória Livre. O Corinthians já teve o Corinthians Livre também na internet. O Flamengo tem o Fla Gay, que também os gays homenageando o Flamengo. Na página, os membros vivem alegando que admiram bastante os jogadores do clube. Flamengo Livre também tem 500 curtidas. Então, os gays também têm direito de torcer e curtir o futebol. Claro que sim. Bom, vamos falar, e aí não tem nada a ver uma coisa com outra, mudamos de quadro, viramos, vamos falar do jogo da Portuguesa, do nosso querido Guto Ferreira, agora há pouco, com o Vitória. Jogo duro, hein? Vitória do Ney Franco fazendo uma bela campanha também. Vamos ver. Dinei, tocou bola no Juan, aí jogador do São Paulo, Cáceres, Marquinhos, Ayrton, Cajá, tocou pro Cáceres, bateu! Gol! É do Vitória da Bahia! Na marca dos 18 minutos e 30 segundos no Canindé agora. Portuguesa 0, Vitória 1, Cáceres não perdoa, marca. Caprichou o Souza, hein? Bola na área, subiu por ali, Wilson. Cajá, dormiu no ponto, chegou por ali, a bola sobrou. Lá na direita, o Ayrton, em condições, fez o domínio. Buscou a tabela. Vai bater, bateu direto! Pra fora do gol! Na boa jogada individual agora do William. William Henrique. O pica-pau lá da Bahia. Belo passe. William Henrique, tá na área. Bela fita, olha o Henrique, olha que golaço. Bateu! Por cima do gol! Perdeu! Buscou o Henrique. Wanderson. Tirou dali o Cadu. Bruno Henrique bateu direto! Chegou bem por aí no Bruno Henrique. Autorizado, bola na área. Subiu por ali, tirou errado. Chegou o zagueirão, pegou mal na bola. A bola ficou livre pro Rogério. Ele acabou errando o alvo. Lá vai o Souza. Luiz Ricardo. Cruzamento na área. Sobrou, bateu. Gol! É da Portuguesa no Canindé. Na marca dos 17 minutos, segundo tempo. Tudo igual no Canindé agora. Lusa 1. Moisés não perdoa. Marca. 24. Souza. Autorizado. Pé direito na bola, bateu Souza, defendeu Wilson. William Henrique vai na marcação, vai levar para o drible, já passou pelo primeiro.
Passou pelo segundo. Bom passe, tá valendo. Posição normal. Bateu, Lauro! Lá vai a Vitória aqui pela direita. Cruzamento feito. Subiu o Dinei na trave! Perdeu o Dinei! Apita Edivaldo Elias da Silva. No Canindé. Portuguesa 1. Vitória também 1. Pezinho para Amigos portugueses, que sufoco, hein? Mas se você quiser viver momentos agradáveis, felizes, aquele jantar maravilhoso, aquele almoço espetacular, Alfama dos Marinheiros, o melhor bacalhau do Brasil e, consequentemente, se é de São Paulo, capital mundial da gastronomia, está entre os melhores do mundo. Olha, eu pelo menos rodei por Lisboa, não vi nada parecido. O Alfama dos Marinheiros é sensacional, além da fidalguia portuguesa, 44 anos de atendimento excepcional numa cidade como São Paulo, realmente é um local diferente. Você que mora em São Paulo tem que conhecer o Alfama dos Marinheiros. Você que conhece, continue. Olha, igual, aquela maravilha de sempre. Você que vem de fora, vem fazer turismo aqui em São Paulo, você tem que conhecer o Alfama dos Marinheiros, senão você sai de São Paulo sem conhecer o melhor da culinária maravilhosa de Portugal que tem no nosso Alfama dos Marinheiros e a fidalguia do nosso grande querido Jerônimo Gomes. Pamplona, 1285, telefone para reservas 11 3884 9203, 3884 9203, Alfama dos Marinheiros. Meu caro Guto Ferreira, que sufoco, hein? Eu comentando ao final, dando uma entrevista coletiva, eu comento que nós ganhamos um ponto. Nós não fizemos um jogo brilhante, não. Dos últimos jogos que nós fizemos, talvez tenha sido dos piores. Eu acho que até contra o Goiás nós fomos melhores. Mas a entrega da equipe em busca desse resultado foi o destaque da equipe da Portuguesa. Jogo bastante difícil, a equipe do Vitória é uma equipe bastante rápida, muito senhora de si dentro do campo. Veio postada para jogar nos nossos erros, estratégia do Ney, conseguiu o gol, até no momento aí não mostra, mas a jogada deles começa numa saída nossa errada e foi praticamente um contra-ataque, na inversão de jogo eles conseguiram o espaço de penetração aí e fizeram o gol. E até aquele momento nem nós nem eles tínhamos tido chances reais de gol efetivas, né? Aí nós tivemos dificuldade após esse gol, mas no segundo tempo crescemos, tivemos que nos atirar para tentar o resultado e a velocidade do Vitória nos contra-ataques criou as situações que criou, mas graças a Deus não tiveram aí a qualidade de matar. Guto, 38 pontos. Qual é a tua conta para a Portuguesa escapar? Ou não dá para ter conta no campeonato? Não, a Portuguesa não trabalha com conta, trabalha com jogo a jogo. Agora é final de Copa do Mundo contra o Flamengo, lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Vai ser em Fortaleza o jogo? Fortaleza, na Por Arena. quê, Guto? A estratégia da Portuguesa ou foi... Não tem punição, nada? Foi tanto a partida de Campo Grande quanto essa... A direção chegou e colocou as dificuldades na mesa. E aí você tem que chegar, ou você, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se não solucionar os problemas financeiros, os jogadores podem estar aí no próximo mês aí com salários ainda mais atrasados, que já existe um atraso, né? E foi um tipo de solução para buscar estar quitando as dívidas com os jogadores. E aí cabe a você ser sensato, né? E pesar os problemas. É um jogo fora de casa, é um jogo importante, mas é um jogo numa situação que daqui a pouco você pode estar com um problema muito maior à frente. As despesas todas de transporte pagam por Fortaleza? Tudo pago pela organização. E mais uma cota. E mais uma cota que me parece, eu não sei exato, mas tem condições aí de solucionar uma boa pendência. Você veja, isso é importante, foi permitido pela CBF, porque a Portuguesa pediu, mas, e tudo bem, o Portuguesa vai ganhar um dinheirinho, está precisando e tal, mas você colocar... Tem que pagar, né? Pô, estão indo, mas não está pagando. Não, mas se você colocar no papel, o Flamengo não estava programado para jogar no Ceará.
Agora, olha, se você for... Não, tá certo. Agora... A partida inicialmente ela estava sendo negociada com o Campo Grande, devido ao horário de verão foi vetado pela CBF, porque senão teria que jogar 2 horas da tarde. Manual da Lupa, vamos pagar os caras, você tá levando o jogo e não tá pagando, hein? Porque a coisa é a seguinte, se você for olhar friamente, isso que o Vanderlei falou tá certo, mas se você for olhar friamente, muito provavelmente, mesmo jogando no Canindé, a maior torcida seria do Flamengo. Então, pelo menos vai garantir um din-din bom que não faz mal para ninguém, né? Vamos falar do Palmeiras? Palmeiras está a 1 vitória da volta ao local dele, né? A primeira divisão. Vamos ver. Autoriza André Luiz Freitas. Aqui estádio Nabi Abichedi, Série B do Campeonato Brasileiro. Em Bragança tem Bragantino e Palmeiras na Gazeta para você. Olha o lançamento na velocidade para o Vinícius. Está preocupado o Leandro Santos. Vinícius dentro da área, pode bater. Leandro. Fez a parede o Kardec para o Leandro. Olha a batida, a bola subiu demais. Márcio Araújo cortou, Kardec. Wesley está pedindo. Ele achou na direita o Luiz Felipe em boa condição. A batida! Vai bem o Leandro Santos na bola. Que jogada do ataque do Palmeiras agora, hein? Foi bem o Leandro. Marcelo Oliveira, Kardec, tá de frente pro gol, pode até bater, hein? Pode queimar, Donizeiro é gol! Gol do Palmeiras! Kardec, Allan Kardec, eu tô dizendo, pode até queimar, foi o que ele fez. Bateu com força, a bola ainda quicou na frente do Leandro e foi pro fundo do gol. Leandro, ainda Leandro, boa bola, olha o Fernandinho para boa defesa do Leandro Santos. O Fernandinho acabou de entrar no lugar do Marcelo Oliveira e já apareceu no ataque, hein? E o Leandro, que já tinha amarelo, acabou deixando o pé, o árbitro meteu o amarelo para ele e consequentemente o vermelho. Foi infantil o Leandro, porque o pé do Leandro, depois da falta, ele foi para tentar agredir o jogador, deixou a perna direita e agiu com correção. Árbitro, segundo lance para amarelo, está expulso o Leandro. Olha Serginho lá para dentro para o Nilson. Olha o Nilson! Apareceu o Fernandinho para salvar. O cruzamento para dentro da área, o Nilson tá livre de cabeça. O Praz voou só na segurança. Jogador do Braga. E olha a confusão, jogadores do Palmeiras bateram a falta aí, foram para cima do Henrique. A turma do Chegadiço, o Eguren afasta, porque tinha jogador do Braga caído fora de campo. O Leandro Santos, goleiro, estava lá fora de campo. O Palmeiras bateu o escanteio. Sem autorização do árbitro, foram para cima do Henrique. Autorizado, Kardec e Henrique na bola. Parece que vem Kardec, bateu na trave. A bola explodiu no travessão e foi pela linha de fundo. Olha o Geandro, arriscou, chutou metade grama, metade bola. Na Robertinho, na sobra, bateu, cruzado a bola, ainda desviou no Henrique. E vai pela linha de fundo em escanteio. A sobra ficou com o Preto nas costas do Henrique, saiu o Praz, olha o Braga, a bola vai entrando, tirou ali o André Luiz em cima da risca. Palmeiras, Luiz Felipe, Wesley, o Wesley está dentro da área, pode até bater, o Wesley, uma paulada, gol! O Wesley na marca de 48, é o Palmeiras.
É o Palmeiras rumo à primeira divisão. Tá faltando pouco. A contagem regressiva está lançada. Tá faltando pouco, Wesley. Agora, Palmeiras 2, Bragantino 0. E no próximo sábado, a mesa redonda vai estar com a torcida do Palmeiras lá no Pacaembu para a festa da volta. É muito provável. Basta vencer o São Caetano, o Palmeiras estará de volta. São Caetano que não faz um bom trabalho. Quem foi bem pra caramba foi o Santos. O Santos foi lá em Náutico e ganhou de 5-1. Dá uma olhada. O Santos foi à Arena Pernambuco encarar o Náutico e abriu o placar logo aos 40 segundos de jogo com o Thiago Ribeiro, aproveitando a bobeira na saída de bola do Timbu. Aos 21 minutos, o time da Vila Belmiro ampliou no chute de longe de Cícero. 2-0 Santos. A defesa do Náutico não estava mesmo nos melhores dias. Sorte de Everton Costa, que subiu mais que o goleiro Ricardo Berna e fez Santos 3-0 aos 24 minutos. O time da Baixada Santista estava impossível e fez o quarto 2 minutos mais tarde. Cicinho se livrou de 2 marcadores e chutou da entrada da área. O Náutico descontou aos 5 da etapa complementar com esse chutaço de Maicon Leite. O Peixe ainda fez mais um com Cícero, especialista em chutes de longa distância, e fechou a conta. Náutico 1, Santos 5. O Santos é o melhor paulista e está na briga. Vários jogadores do Santos estão na briga pelo troféu Mesa Redonda. 10ª edição no final do ano. Festa maravilhosa, como sempre. Você já pode votar. Tá aí, ó, como faz a Michelle aqui, ó, na telinha, né? Troféumesaredonda.com.br. É isso aí. E você vota, faz a sua seleção. Os 3 melhores serão escolhidos, serão colocados para que uma comissão de jornalistas escolha os melhores do ano. Baltec e Lux Color estão conosco em mais uma grande festa do troféu Mesa Redonda. Já foi dito por aqui que o meio de semana será para a Copa do Brasil, com jogos muito importantes estarão acontecendo e o Corinthians decide a possibilidade ou não de ir para a Libertadores contra o Grêmio em Grêmio. Vamos ver. Essa é pro nosso Coringão. Momentos como esses estão fresquinhos e eternizados na memória do corintiano e, ao mesmo tempo, cada vez mais distantes da realidade do clube. É fato, é verdade. Mas teria acabado o ciclo vitorioso da era Tite? Difícil fazer previsões no futebol, mas o fato é que a fase mudou e muito, e o Corinthians vive uma temporada de altos e baixos. O pé, que antes estava calibrado, agora está fora dos eixos. E o status de dono do mundo tem os dias contados. E olha que em relação ao ano passado, 2013 começou ainda mais promissor. O esquadrão corintiano estava mantido e reforçado com nomes de peso, como Renato Augusto, Gil e Alexandre Pato. Dentro de campo, o título do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana. E antes disso, queda de cabeça erguida nas oitavas de final da Libertadores para o Boca Juniors de Riquelme e do técnico Carlos Bianchi. No Campeonato Brasileiro, campanha irregular. Começo bom, esperança de vaga na Libertadores e até sonho com o título. Mas um futebol acomodado, pouco encantador e com ataque ineficiente fez o Timão cair na tabela de classificação e sofrer derrotas, como há tempos não sofria. Fora de campo, alguns problemas atrapalharam. Paulinho, ídolo no clube e um dos principais jogadores do elenco, deixou o Timão após a Libertadores. O volante foi vendido para o Tottenham da Inglaterra e desde então o meio-campo corintiano nunca mais foi o mesmo. Guilherme e Renato Augusto entraram bem no setor, mas não conseguiram engrenar por conta de lesões. Fora isso, outras polêmicas prejudicaram o alvinegro. Em fevereiro, o jovem Kevin Espada morreu depois de ser atingido por um sinalizador que partiu da torcida corintiana durante o jogo entre San José e Corinthians, em Oruro, na Bolívia.
Tragédia que abalou a equipe, trouxe punições à fiel torcida e marcou negativamente a Libertadores 2013. As punições à torcida também vieram no Campeonato Brasileiro, depois da briga lamentável entre as facções de Vasco e Corinthians, no estádio Mané Garrincha. Mas entre polêmicas e altos e baixos, ainda resta a esperança de voltar à Libertadores e brigar pela América em 2014, a Copa do Brasil. Com situação complicada no Brasileirão, o Timão aposta as fichas na competição mata-mata e no duelo desta quarta-feira, pelas quartas de final contra o Grêmio. No jogo de ida, como tem sido de costume, 0-0. E agora, chance de seguir na competição e de manter acesa a chama de uma geração vitoriosa. Resta saber até onde vai o namoro entre Corinthians e Tite. Tem que namorar independente do resultado. Tite. Até porque nessa fase, se dependesse dele, tá ferrado também, né? Godoy, pelo que você tem visto de Grêmio e Corinthians, dá pra ganhar em Grêmio? Não. Não dá? Não. Não precisa nem gastar passagem pra viajar. É mesmo? Não. Já foi nem um 0-0, vamos que é isso? Com essa miséria de bola que eles estão jogando, não tem jeito, não. Eles vão comer. Trozoba? Eles vão lá pra Gruta Azul, lá pra que Granja, vai bola, para, Deus. Pode ir pra se divertir, mas pra jogar não tem jeito, não. O que é Gruta Azul, Vampeta? É uma igreja que tem lá. É verdade, eu já fui rezar nessa. Já fui rezar lá. O Neto era coroinha lá. Eu acho que dá empate e vai pros pênaltis esse jogo. Se for 1-1, tem ou não fora, não tem? Acho que vai ser 0-0. 0-0 aí é pênalti. Aí 0-0 para você. Aí precisa ser o goleiro de 2 metros lá, que volta. E ele pega pênalti, hein? Godoy pega pênalti. Qual é a religião? Gosta de rezar ou orar? Ele ia muito lá para rezar ou para orar. Ia lá só para pitar. O Godoy ia rezar lá também. Essa igreja era muito frequentada, viu, por integrantes da mesa aqui que estão quietos. Mas... Só o Vandeleiro se manifestou aqui. Muitas pessoas daqui, integrantes dessa mesa, vocês estão falando, mas vamos em frente. Tudo bem. Aceita, né? Você já ouviu falar disso? Morei em Porto Alegre e não sabia nem onde era. Desculpa, o Vampeta pode me cutucar, pô. Você já foi na missa lá na igreja que o Vampeta falou? Eu chegava sempre em cima da hora. É a única cor azul que o Colorado frequenta e não acha ruim, né, Guta? Deve ser. Vem cá, só um pouquinho, só para explicar. Eu estou com o Vampeta. O jogo vai ser 0-0, vai para pênalti e o Corinthians vai ganhar nos pênaltis. Tá bom. E vai ser campeão da Copa do Brasil ainda por cima. Tá bom. Michele, e os prêmios de hoje? Vamos aos prêmios de hoje. Bom, quem levou o DVD do Palmeiras junto com a bola é a Adriana Guido, que vai dar para o marido dela, em prova do amor que ela sente por ele. A camisa da Portuguesa, o vencedor, olha que bonita, o vencedor é o Bruno Rocha Ribeiro. Bruno, xará do meu filhinho, Bruninho, e do meu marido. E meu marido Bruno, viu, Flávio Prado? Antes que você passou. Passou uma gracinha. Atacado de graça. Bruno Rocha Ribeiro levou a camisa da Portuguesa. E a camisa do glorioso Grêmio Osasco aqui é do Cláudio Carvalho. Parabéns, vocês são os ganhadores desses presentes do Mesa Redonda. Bacana. Vampeta, muita sorte agora como presidente do Audax, que as coisas corram muito bem. Vamos lá para Porto Alegre? Eu tô com um amigo aqui na mesa aqui, mas não quero dar um quadrinho, um daqueles boi lá para ajudar a gente. Aqueles boi lá na fazenda lá que tem lá. Boizinho para ajudar o Audax. Olha, até parece que o seu Mário precisa de boizinho. Você sabe que tem lugar que você tem que trabalhar por prazer, né? Uhum. Eu acho que a convivência com o Vampeta seria um desses lugares. É muito bom. Guto Ferreira, obrigado pela sua presença, viu? Foi ótimo receber. Obrigado a você, foi um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Leão, da mesma forma, muito legal recebê-lo aqui. Boa noite, Godoy. Boa noite, Chico. Boa noite, Vanderlei. Amanhã vai ser um dia longo. Amanhã nós teremos... Bom, daqui a pouquinho, não pode dar para perder, né? Além do mais, com o Sérgio Aive, belo programa hoje com o presidente da Brinquedos Estrelas, o Carlos Tilkian. Amanhã, meio-dia, estarei ao lado do Thiago Oliveira no nosso
Super Esporte. E às 6 da tarde estaremos juntos, Michele Janela. Foi linda a volta do casal essa semana. Michele Janela e Celso Cardoso no nosso Gazeta. Um abraço. Tchau. Gente do céu. Saiba tudo sobre o universo dos efeitos especiais no Vem Comigo, nesta segunda, 11h30 da noite. Assista agora Além do Mais. Mesa Redonda. Oferecimento